precisa levantar a cabeça e o passe às vezes é melhor do que a finalização. Escanteio pros caras, atenção Kozlinski, abre o guarda-chuva aí, lá vem ela fechada pelo meio, passou por todo mundo e ele tá marcando um pênalti. Ele marca um pênalti, tem jogador do Sampaio caído na área, ele não titubeou. Marcou um pênalti com convicção, Rodolfo Toschi Marques da FIFA do Paraná. Pênalti pro Sampaio Correia. Na cobrança do escanteio com 4 minutos e meio. Marca de 5, agora é pênalti pra equipe da casa, hein, Léo Tony? Era o que o Guarani não queria, né? Principalmente no começo da partida, o juizão ele fez ali um movimento de empurrão, né? O Madison chega ali, conversa com a arbitragem, mas já posiciona ali o Maurício Kozlinski, chegou também ali o camisa número 10, Giovanni Augusto, ali também o Silas começa a bater ali uma boquinha, troca uma ideia ali com a arbitragem. O certo é que a gente não teve o replay, o VAR vai ser acionado, lembrando mais uma vez o Igor Juno Benevenuto ali, o responsável, agora a gente acompanha. Realmente depois da cobrança do escanteio, parece um jogador deslocado. A câmera foi muito rápida, a gente acabou não acompanhando muito, mas o fato é que marcou com uma certa até veemência, né, ali a arbitragem, como você já comentou ali da FIFA, o Madison tava na jogada, não sei não, viu, Roger? Lembrando que o Guarani jogou várias vezes, jogou 4 vezes em São Luís, tem aí 4 vitórias, marcou 6 gols e não tomou nenhum gol. Então talvez aí, por toda a história do Guarani jogando fora de casa, pode ser o primeiro gol tomado diante do Sampaio Corrêa jogando em São Luís. Oi, agora vamos pra cobrança. Vai Gabriel Poveda. Será que a lei do ex formado no Guarani Futebol Clube? Vai Poveda pra cobrança. Não tivemos nem o VAR, né? O VAR confirmou, ele acompanhou a marcação do árbitro Rodolfo Toschi Marques. Vai Poveda pra cobrança. Contra Maurício Kozlinski na marca de 6 minutos e 20. Pênalti para o Sampaio Correia. O gol é o gol da esquerda como se fosse no brinco. O gol do portão de entrada autoriza Rodolfo Toschi Marques. Rafael Poveda vai pra bola, bateu, Gabriel Poveda, é gol! É gol! Gol! Sampaio Correia! Sampaio Correia! Gabriel Poveda, camisa 9! Cobrando o pênalti, ele não perdoa! Gabriel Poveda marca e faz a festa do torcedor no estádio Castelão. Perna direita, bola no canto esquerdo. O goleiro Maurício Kozlinski vai pro canto direito, não vê a cor da bola, nem sai na foto. Ela vai morrer no fundo do gol do Bugre. Agora no Castelão, São Luís do Maranhão. O placar é esse: Sampaio 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Léo Tony. E vai buscar a bola no fundo das redes. E o goleirão Maurício Kozlinski. Boa batida ali do Gabriel Poveda, bola num canto, goleiro do outro, acabou não cumprimentando, ou pelo menos não comemorando ali esse resultado, ou pelo menos o gol, porque foi revelado pelo Guarani. Claro que depois fez ali uns agradecimentos frente ao banco de reservas, aos seus companheiros de forma geral, mas o ex-Guarani, Gabriel Poveda, portanto, abre o placar. Agora Sampaio Correia 1, Guarani 0. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 7h50, primeiro tempo. São Luís do Maranhão, o placar da CBN é esse: Sampaio Correia 1, Gabriel Poveda, lei do Guarani 0. Central da bola. Pois é, Roger Williams, o Guarani com esse resultado permanece na última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 8 pontos. E no Morumbi tem gol do São Paulo. O tricolor vai à rede, faz 1-0 contra o Ceará. Por enquanto, o primeiro tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. O Igor Catatal recebeu o cartão amarelo, pegou firme ali o Iago, que inclusive tá sentindo, o jogo tá parado já faz um tempinho, Dalton. Exatamente, camisa de número 97 ali, praticamente na região central do campo, pelo menos na linha, né, que divide ali o meio campo, mais um pouquinho pro canto direito, ainda sentindo ali o tornozelo esquerdo, recebe o primeiro amarelo do jogo, camisa 7, o Igor Catatal, lembrando que o único pendurado pelos lados da equipe do Sampaio Correia é o Rafael Villa, pelos lados do Guarani, Ronaldo Alves, Madison, Giovanni Augusto, Júlio César e Nicolas Careca. E aí, Gabi Castro, 8h51, abraçando aqui o Cláudio, tem muita gente acompanhando a gente. O Cláudio veio aqui agora e falou: cara, eu tô adorando a transmissão de vocês. Muita gente que não viu uma transmissão, nunca viu uma transmissão de rádio, tá acompanhando a gente aqui, gravando, tirando rádio é foto. mágico, meu caro Roger Williams. Tá muito legal, realmente. O rádio é mágico demais. Mas o que não tá sendo mágico é esse resultado para o Guarani, que já toma 1-0, quando agora tem cartão aí, hein?
Cartão pro Eluir, capitão do Sampaio, e falta pra equipe do Guarani. Já o Gabi Castro fala, Léo Torinho. Exatamente, pegou o Silas ali, o Silas ainda caído, de número 96 do Guarani. Ele fala alguma coisa, pede um pouco mais de calma ali, põe a mão no tornozelo direito, uma falta. Se parou um pouquinho na região central, para um pouco ali, já próximo à grande área. Claro que é muito longe, mas quem sabe uma batida de fora da área, tem aí o campo molhado, pode surpreender aí o ataque, talvez com a camisa 10 do Guarani. Ô, Léo, confirma pra mim se tem algum 16 em campo, porque a cobrança do escanteio, me pareceu, foi do João Vitor, mas tá com a numeração 16 e o Sampaio não trouxe nenhum 16 do time titular, né? Vou checar. Me parece que é o camisa meia dúzia João Vitor, mas que foi anunciado como meia dúzia, mas está com a 16, não sei, posso estar errado, é que a camisa do Sampaio não ajuda realmente. E aí, Gabi, o jogo? Enquanto o Guarani ainda se adaptava, né, ao gramado pesado, teve apenas uma oportunidade, que foi na finalização do Iago, que poderia ter feito o toque para o Lucão. O Sampaio Correia no ataque, através da cobrança de escanteio, e aí uma falha defensiva, né, a marcação do pênalti, e aí o Gabriel Poveda colocou de um lado e o Kozlinski do outro. É preciso ter tranquilidade, né? Você já é o último colocado, você já não vence há 4 rodadas e você sofre um gol muito cedo, né? Antes dos 6 minutos. Então é importante continuar na partida, colocar essa bola no chão, entender o gramado, onde está um ponto mais pesado, onde que ele está mais escorregadio, porque o Guarani tem time sim para buscar esse gol de empate. 10h50, CBN ao vivo aqui do Bar e Restaurante Floresta do Clube Cultura. Falta para a equipe do Guarani, vai se posicionando para a cobrança. Eliel, vejo também Diogo Matheus, os dois laterais estão ali. Autoriza o árbitro paranaense, 6 na barreira. Goleiro Luiz Daniel tá preocupado, o gol da direita como se fosse o gol do placar eletrônico do Brinco. Atenção para a bola, Diogo Matheus bateu para fora. Pela direita do gol, linha de fundo, Léo Torinho. Tentou até surpreender ali o goleirão Luiz Daniel, né? Ele que fez a barreira no canto esquerdo, ele sempre dá aquele passinho ali pro canto, né, da barreira, acabou batendo no canto oposto lá na direita, o goleirão só fez aquela vista, até deu aquela acompanhadinha, mas acabou não batendo com tanta precisão assim. O goleiro observou bola pela linha de fundo, tiro de meta anotado. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 11 minutos e 40, primeiro tempo, São Luís, o Maranhão, o placar é esse. Sampaio Correia, Guarani 0. Júlio Nascimento. O gol do São Paulo marcado no Morumbi foi de Jonathan Caleri, por enquanto 1-0 contra a equipe do Ceará. Pelo WhatsApp da CBN, o Márcio de Valinhos está aqui dizendo: estou enganado ou esse é o terceiro pênalti cometido pelo Madison? Futebol Globo CBN. Manda o Bugrão, vem com o Iago, ponta direita, vai pra cima, entorta ele, garoto, perna canhota, levantou no segundo pau, Bruno José, estica-se todo, mas a bola acabou pegando uma curva estranha, abriu demais e passou à direita do gol, Léo Toninho. E o Iago que tem essa característica, né, de correr pra frente, de fazer jogadas ofensivas, ele fez o corte, fez um cruzamento ali com a perna canhota, ao que tudo indica no melhor dos lados, né, não tem tanta poça assim d'água, tanto aquela parada por água por aquela região, lado direito da equipe do Guarani, acabou batendo com muita força, a bola realmente fez uma curva, saiu pela linha de fundo. Luiz Daniel se prepara para a cobrança do tiro de meta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Você manda o seu WhatsApp pra gente, o Júlio Nascimento lê, manda no ar 991869070, DDD 19 991869070, com a técnica externa do Naldo Araújo, com a mesa de som de Alton Grimaldi, a CBN coloca você dentro do estádio Castelão em São Luís. 1-0 para a equipe do Sampaio Correia, gol no comecinho aos 6 minutos, Poveda, formado nas bases do Bugre, a lei do ex-presente no Maranhão. 1-0 cobrando o pênalti, agora falta pros caras, Léo Toninho. Falta ali no canto esquerdo, já vai mais uma vez Sampaio para a cobrança, dentro da grande área, Roger. Parte, levanta, tira a zaga do Guarani, voltou, rebote de fora da área, enche o pé pro gol, pra fora, Rafael Vila, direita do gol, tiro de meta, Léo Toninho. Camisa número 10, pegou ali o rebote, praticamente na meia-lua, né, frente ali à grande área, depois de um bate-rebate, a bola acabou escapando, ali o Bruno José tentou um carrinho, o Madison também tentou chegar para dando aquela abafada, bateu ali o camisa número 10, não pegou com muita qualidade, lado direito, linha de fundo, tiro de meta. O Poveda fez o gol aí, deixou o Guarani em maus lençóis no começo do jogo, agora tem que remar o Guarani para empatar.
remar literalmente porque tá encharcado o gramado lá no São Luís, no Maranhão. Aí vem Bruno José, abre a bola pela ponta esquerda, muito forte até a chegada lá pela ponta esquerda do Silas, que aparecia como fator surpresa. A zaga de forma precavida colocou pra fora, cedendo o escanteio de graça pra equipe do Bugre, Léo Toninho. Tá ali pelo canto esquerdo e não gosta nada ali o Léo Condé, né? Já faz aquele movimento de lamentação, mas tem escanteio canto esquerdo, camisa número 10. Giovanni Augusto também vai ali pra cobrança o Eliel, camisa de número 36. Escanteio pra equipe do Guarani, canto esquerdo, em busca do gol de empate. O Sampaio escala o time oficialmente com uma coisa e no gramado é outra. Tem um camisa 16 em campo do Sampaio Correia. Impressionante. Guarani com a bola dominada, Silas levanta, lá no segundo pau, escora de cabeça, Lucão tá por lá, passa do Iago também, sobra com a equipe da casa, lá vem a bola ligeira querida, parte agora para o contragolpe, Igor Catatal passa de dois contrários, está o capitão passando na ponta esquerda, Eloy Perfeiro soltou a frente no comando, atenção, saiu o goleiro, faz a defesa o goleiro Kozlinski, e era o camisa 16, acho que eu vou narrar como 16. O 16 tentou o gol, mas o Kozlinski interceptou, Léo Toninho. E agora é a dificuldade, né, pra achar quem é o jogador, lembrando que a gente recebe de uma forma formatada, uma forma em PDF a escalação da equipe do Sampaio Correia como da equipe do Guarani. Camisa 16 ali invadiu a grande área, boa ali saída e fez ali o abafa, o 30 do Guarani, ali o Maurício Kozlinski, que evitou que seria o segundo gol dos donos da casa. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. youtube.com/CBN Campinas, muito obrigado pela sua audiência também nas redes sociais. Nós estamos no portal cbncampinas.com.br, no aplicativo CBN Campinas, no Rádiosnet, no TuneIn. Grande audiência nos aplicativos, muito obrigado. 15h43. Em São Luís do Maranhão, o placar é esse. Sampaio Correia. 1. Guarani 0. Júlio Nascimento. Mais cedo, na Liga dos Campeões, Vinícius Júnior decidiu. O Real Madrid conquistou o 14º título da competição. Um abraço aqui no WhatsApp da CBN, para o Marcelo e também para o João Lucas, acompanhando a transmissão de Roger Williams. Gabi Castro e o jogo, o placar de 1-0, vence o Sampaio. O Guarani ele tem mais a posse de bola, ele ataca bastante pelo lado direito com o Iago. O problema é que tem deixado espaço, né? Então essa transição, principalmente com o Eloir centralizado, é a segunda vez consecutiva que consegue puxar um contra-ataque. Então é importante ter uma equipe mais compactada, deixando muito espaço. O Guarani está atrás do marcador, ele vai atacar, mas ele precisa impedir que esse contra-ataque do Sampaio aconteça. Giovanni Augusto traz pelo meio, Silas abriu a bola pela ponta esquerda, vai passar por lá o Eliel, bem na marcação, Mateuzinho já cortou, tira, espera a Pimentinha no campo de ataque, ele faz a finta para cima do Silas, já passa, mas passo errado, deu a bola de presente, Giovanni Augusto vai triangular, soltar essa bola para Bruno José, chega rasgando também o zagueiro. André Luiz mete para fora, arremesso lateral na ponta esquerda para a equipe campeã brasileira de 78. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Laboratório Seibin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Iago rola essa bola, ponta esquerda, vai fechar por lá no comando do cão do break. Corta junto com ele o zagueiro Lucão, foi o último a tocar, tiro de meta. Guarani que vem de empate com o Vasco da Gama 0-0. O Sampaio vem de derrota fora de casa diante do Cruzeiro por 2-0. Gabi Castro, você já escolheu aí que nós vamos pedir aí? Já olhou o cardápio? Olha, pastel é sempre uma boa pedida, né? Não, sensacional, o pastel daqui é demais. Tem aquele sandubinha picadinho também. Também é uma boa pedida. O Naldo quer repetir o hot roll. E aqui tem hot roll também. Na última vez que estivemos aqui, o Naldo comeu, até onde eu consegui contar, 37 hot roll, sozinho. É bom experimentar um pouquinho de cada, né? Ele experimentou 37, né? Foi realmente uma grande experimentação. 18 minutos, ao meio o time do Guarani com Giovanni Augusto, 18 minutos, primeiro tempo, tá 1-0 para a equipe da casa, 1-0, tá vencendo o Sampaio, tá perdendo o Guarani, Giovanni rola essa bola, Madison, ponta direita, faz a imersão de jogo, deu de presente para Pimentinha, bom corte, Eliel já cortou, ponta esquerda, perna canhota, levantou na boca do gol, vai pintar, Iago chegou antes dele, o zagueiro coloca para fora, escanteio, quase o Guarani empatando, Léo Toninho. Na hora certa, no lugar certo, ali o zagueirão da equipe do Sampaio Correia, depois de um ótimo cruzamento ali no canto esquerdo.
esquerdo. Eliel levantou a cabeça e buscava o Iago, praticamente aí como elemento surpresa. Chegou firme ali o Nilson Júnior, colocou o pé esquerdo na bola, evitou até mesmo que seria um escanteio. Lateral, canto direito, camisa 13 do Bugre. Diogo Matheus se prepara para a cobrança. Diogo Matheus para a cobrança, perna direita para dominar aqui no campo de ataque. O Giovanni Augusto já toca essa bola soltando para Iago, colocou no comando para Lucão no break, virou. Quando ele virou para bater pro gol, bateu mascadinho. 18:58, o placar de 1-0 agora, contra-golpe para os caras. Vem o Eloir, já rola essa bola no comando de ataque, domina o 16 toca essa bola para Pimentinha. Pimentinha invade a área na velocidade, faz a finta, não completa a finta porque ele mete para fora. Escanteio Sampaio Correia. E foi acompanhando muito bem ali o camisa 36, gostou ali o Condé, também o seu auxiliar técnico. É bola no pé, velocidade, praticamente 2 toques aí na chegada no ataque. Pimentinha não conseguiu fazer o drible para cima ali do Eliel, colocou ali o pé na bola, canto direito, escanteio para a equipe da casa. Vence 1-0, vem o Sampaio Correia, Roger. Presidente da CEISP, Arthur Eugênio, nos acompanhando, parabéns pelo brilhante evento, segunda-feira passada. A CEISP, junto com o Futebol Interior e a imprensa campineira aqui no Hotel Nacional Win, entrega dos melhores da Série A3 do Campeonato Paulista pela primeira vez, premiando os atletas da terceira divisão do futebol de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá nos 99.1 e se manda pelo setor esquerdo do Eloir. Lá vem a equipe da casa, faz o break, usa a perna canhota. Quase 20 minutos de bola rolando. O placar é de 1-0, vence a equipe da Bolívia querida. Bolívia querida na frente, placar de 1-0. Belton Grimaldi marca comigo, confirmo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 20 primeiro tempo, em São Luís, no Maranhão, o placar é esse. Sampaio Correia, Guarani 0. Primeiro eu vou com escanteio aqui, depois eu concluo o giro com o Júlio Nascimento. Aqui vai para a cobrança. Vai tomar distância para fazer a cobrança. Lá do outro lado, Pimentinha está posicionado. Lá vem ela, atenção, Maurício Kozlinski. Mergulhou no primeiro pau para ajudar por ali o Lucão do break. Tira o perigo, o rebote vai cair com o time do Guarani. Bruno José puxa o contra-golpe. Quem sabe o Grão no contra-golpe, 3 contra 2. Ele se enroscou na marcação, ela sobra ainda lá com o Giovanni Augusto. Mete essa bola pelo meio para Silas. Silas tocou no comando de ataque para Iago. Costurou, girou em cima da... Primeiro tempo em andamento, o Sampaio Correia vai vencendo o Guarani, placar de 1-0, 21 minutos do primeiro tempo. E no Morumbi, vantagem do São Paulo contra o Ceará, gol marcado por Caleri. O São Paulo vai vencendo o placar de 1-0 e assumindo parcialmente a liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã, com transmissão da CBN, tem clássico, hein? O Palmeiras joga contra a equipe do Santos, é o jogo que você vai curtir. Escanteio para a equipe do Guarani, 21:31, esse Júlio Nascimento, aqui CBN Campinas, ligada em você. Escanteio de lá para cá, vai tomando licença para fazer a cobrança. Giovanni Augusto, grande movimentação na área. Lá vem ela, viajou, passou do Madison, foi pro solo, tira dali, afasta Nilson Júnior, bota para fora. E aí, deu uma melhoradinha o time do Guarani, Gabriel Castro? Ainda não, né? Muito pouco. Essa melhora, a atuação ela precisa acontecer. A gente sabe que está pressionando, está atrás do marcador, mas os espaços continuam aparecendo. Então há um problema quando o Guarani perde essa bola no campo de ataque. Este primeiro combate ele não está acontecendo. E a equipe do Sampaio Correia, ela tem uma velocidade, ela tem essa característica do contra-ataque que é muito rápida. Então o Silas, Madison, Giovanni Augusto, os homens do meio campo do Guarani, eles precisam atuar para que não chegue com tanta facilidade assim no campo de defesa do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Já passamos a metade do primeiro tempo. Placar de 1-0, vence a equipe do Sampaio Correia. Se manda pelo meio de campo, Eloir rola essa bola lateralmente, abrindo para André Luiz. André Luiz de perna direita, cutuca essa bola para o camisa 16. 16 vai pro solo. O Arthur não deu a falta, foi bem para cima dele o Madison, mas roubou na bola. Bola já aberta pela direita para Pimentinha. Lá vem ele com 23, Pimentinha saculejou, ficou preso na marcação do Eliel, foi pro solo. Ficou no solo e sem falta. Silas já arranca, traz essa bola tocando para Bruno José, voltando com Silas. Tudo isso na marca de 23 minutos, o placar é de 1-0. Vai vencendo a equipe do Sampaio Correia. Com essa vitória o Sampaio vai chegando a 11 pontos. E vai dando uma respirada com relação ao Z4. Já o Guarani vai permanecendo na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Que coisa impressionante, hein?
Aquela campanha do Guarani crescente no Campeonato Paulista se transformou num terror total nesse campeonato da Série B. Guarani que não ganha 4 rodadas, a única vitória na equipe alviverde na Série B aconteceu na 4ª rodada, 1-0 sobre o Criciúma. Bola embolada aqui no meio de campo, sobra pelo setor esquerdo do campo com João Vitor. João Vitor rola essa bola aqui no comando para Rafael Vila. Ela ficou sobrando espirrada ali para Eliel, bate na bola levantando para o campo de ataque, ninguém do Bugre lá. Sobrou tranquila com Alan Godoy, desce no terreno, abre com o Mateuzinho, volta com Alan Godoy, aciona Luiz Daniel. Goleiro que quase não pegou na bola, o uniforme dele tá limpinho, Léo Tony. Ele joga de amarelo e o uniforme dele tá intacto. Praticamente ele foi ali no escanteio, cobranças de tiro de meta e também na falta, né, que o Diogo Matheus acabou batendo. Realmente o Guarani não pressiona tanto, mas quem sabe agora, viu, Roger? Guarani no canto direito. Diogo Matheus, camisa 13 do Bugre, vai pra cima. Ele ouve ali o Marcelo Chamusca falar, rola essa bola pra Giovanni Augusto, colocou na grande área, tentando levantar para o camisa 9, Lucão do break. Chega a zaga tocando pra trás contra o Patrimônio, tentou salvar, Luiz Daniel não consegue, escanteio de graça pro Bugre, hein, Léo Tony? E vem pressionando pelo aquele lado, pode ser que seja o melhor dos lados, mas Marcelo Chamusca já vem fazendo ali anotações, lembrando que o Caio Autuori, né, filho de Paulo Autuori, aí é o auxiliar técnico do treinador bugrino, canta esquerdo, o Guarani vem pressionando, o Giovanni Augusto se prepara para a cobrança, tem ali o Eliel também, em busca do gol de empate. Sampaio Correia com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, a Bolívia querida se aproximou do Z4, com essa vitória parcial vai dando uma refrescada, escanteio de lá para cá para o Bugre, lá vem ela, viajou no segundo pau, tocou de cabeça, Bruno José à esquerda do gol. Jogada certa, ele se chateia com o cabeceio porque estava sozinho no segundo pau, Léo Tony. Exatamente, acabou não subindo com tanta inteligência assim, né? Tinha até um jogador ali fazendo uma certa proteção, tão famoso ali, 16, que daqui a pouco a gente descobre, viu, Roger? Mas o certo é que na cobrança do escanteio não pegou bem ali, não deu um topozinho ali de cabeça, linha de fundo, a bola saiu sem direção. Vai pra cobrança, Luiz Daniel. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. O toque do Elton Grimaldi, eu confirmo pra você, 25,5 o primeiro tempo. Maranhão, o placar é esse. Sampaio Correia. Gol de Gabriel Poveda, ele pênalti ao 6. Sampaio Correia 1. Guarani nada. Lanterna no Campeonato Brasileiro até aqui. Central da bola. E a liderança do Campeonato Brasileiro está com o Cruzeiro, que ontem venceu o Criciúma pelo placar de 1-0 e abriu 5 pontos na ponta do campeonato. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, Esporte CBN Campinas e CBN Campinas, é o Emerson Santana mandando um abraço para todos. Futebol Globo CBN. Obrigado, Emerson. Todos que estão acompanhando a nossa transmissão nos 2 canais do YouTube. youtube.com/CBN Campinas, youtube.com, e lá você vai na busca e procura Esporte CBN Campinas. Escanteio pro time da casa, muito mal batido, hein? Botou muita força nela, o Pimentinha, ela fez a curva, saiu direto em tiro de meta para Maurício Kozlinski com seu uniforme Grená bater. Tô olhando aqui, Gabriel Castro. Posse da bola para a equipe do Guarani de 65% contra 35% do Sampaio Correia. O problema é que uma posse de bola em um gramado ruim, pesado, ela tem a sua inutilidade, né? Então é importante que o Guarani seja mais objetivo. Ele fica mais com a posse de bola, mas ele não consegue agredir tanto o gol do goleiro, do Luiz Daniel. Então é importante uma equipe mais objetiva e principalmente com o Iago. Iago, ponta direita, rola essa bola para Giovanni Augusto, mas aí, né, ele fez um passe que seria legal, mas com o gramado encharcado a bola para, Gabriel. Então é esse entendimento que precisa acontecer, o gramado tá pesado, ele tá encharcado, então o Guarani tem a posse de bola, mas esse toque acontecendo, ele fica com um passe curto e aí a marcação do Sampaio Correia acontece. Então é preciso ter um entendimento de como que está esse gramado para você poder fazer ou um lançamento ou um cruzamento. Então, o quanto antes, precisa se adaptar a este gramado para poder conseguir esse gol de empate. Legal aqui do restaurante Florença, Gabriel. Olha só, nós temos essa TV maravilhosa à frente. Sim. Se olhar para a esquerda, um baita de um telão, hein? Outro telão. Bugrinos, acompanhem aqui, venham pra cá. Dá tempo de você acompanhar, a CBN tá aqui ao vivo no Bar e Restaurante Florença, no Clube Cultura em Souzas. E se manda o time do Guarani, que era o gol de empate no cano break, abriu pela ponta esquerda para Bruno José. Tá na área, pisou na área, já saiu dela, abriu com Silas. De fora, perna canhota, bateu uma leve desviada. Luiz Daniel faz a defesa, Toninho. O que poderia ser ali um perigo maior ainda pro goleirão da equipe do Sampaio Correia. O Silas, depois de pé em pé, foi pro Lucão, foi também pro Madison, chegou ali pro Bruno José, acabou arriscando o volante, né? O camisa de número 97, com desvio no meio do caminho, mas bem atento o Luiz Daniel ficou com ela.
Daqui a pouco mais estatísticas para você que gosta dos números que a CBN traz. Bruno José entrega essa bola atrás para Silas. Era o Madison, já meteu pela ponta esquerda. Eliel fez a finta. Outra, gostou, se empolgou, levantou, mas aí na cabeça do Mateuzinho que tirou. Pimentinha vai puxar o contragolpe, rolou essa bola para Eluir. Eluir usa a perna esquerda, meteu essa bola para o 16. 16 vem para o campo de ataque, cruza a linha do meio de campo, já entregou a bola no comando. Aqui pelo setor esquerdo do campo, vai dominar, quem vai dominar por aqui? Ele vira as costas para a nossa transmissão, é Gabriel Poveda. Vai fazer a finta, perna direita, levantou, tira a zaga do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Aí, olha o 16 aí, nosso amigo, ó. 16, você tá jurado, meu amigo. Você não perdoa, você tá derrubando todo mundo. Ele cobra o arremesso lateral. E aí o Catatal se atrapalha com a bola, ela vai direto para fora, tiro de meta para bater o Maurício Kozlinski. 27 graus a temperatura por lá, já choveu, já parou, agora tá seco. O gramado ainda não, tá prejudicando o espetáculo no começo do jogo. Sampaio não quer nem saber, tá vencendo o jogo, placar de 1-0. Com quase meia hora de futebol, bola rolando para você. Você olhar o copo meio cheio do Guarani antes desse jogo, né? 5 jogos sem perder, né? Mas 4 empates consecutivos. Com uma derrota hoje, o copo fica meio vazio, né, Gabriel? Que aí você vai para 5 jogos sem vencer. E aí você tem um jejum já de vitórias, né? Então é o ataque que precisa funcionar e o Lucão do Breco tá tentando. Lucão domina, fora da área, bateu pro gol, desvia dessa bola, vai pra fora. Quase o Lucão. Tá com um penteadão novo, usou a perna canhota, quase ela entra no ângulo do Luiz Daniel, que estava batido com esse desvio, hein, Léo Torinho? E olha, talvez o chute seria no cantinho, com o desvio a bola acabou subindo, quase ali foi enganando o goleirão. Olha, ousa dizer que até a bola explodiu ali na trave esquerda, seria um golaço do camisa número 9, que não marca 10 jogos, escanteio a favor da equipe do Guarani em busca do gol de empate, Iago. Lá vem ela, Iago levanta no segundo palmo, afasta a zaga da Bolívia, querida, cai o rebote fora da grande área, Bruno José, lá pelo setor esquerdo do campo, empurra aqui atrás, recomeça o time do Bugre, vem um levantamento na boca do gol muito forte, subiu o Nilson Júnior, tirou, ela cai pelo meio de campo, cai dominando por ali o jogador Rafael Vila, abre pra Pimentinha, ponta direita, derruba o jogador do Bugre, a água sobe, o árbitro não marca nada, demorou pra marcar alguma coisa, o Bandeira do outro lado chama a atenção, reclama com ele, o Léo pedindo falta, ele deu só lateral pra equipe da casa, hein, Léo Toninho? Exatamente, lá pelo canto direito, né? Para a equipe do Sampaio é importante pelo fato de estar ganhando, o gramado pesado, já cansa um pouquinho, né? Pedir ali uma falta a favor da equipe do Guarani, apenas lateral anotado, o Sampaio correr até a posse de bola, mas sem nenhuma pressa, viu, Roger? Bom, chutes aí, 6 do Guarani, 3 da equipe do Sampaio Correia, o que não representa muita coisa, porque os chutes, tirando esse aí do Lucão do Break, foram chutes muito infrutíferos, tanto que no alvo são 2-2 em chutes. 4 escanteios para cada lado, uma vez em impedimento o ataque da equipe do Sampaio Correia. Deixa eu ver as faltas aqui, 3-2 para a equipe do Guarani. São 5 faltas no jogo, um jogo pouco faltoso, né, Gabriel Castro? 5 faltas num campo desse daí é muito pouco, né? E não é uma característica do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Que são partidas faltosas, as duas equipes querendo jogar, isso é muito bom. youtube.com/CBN Campinas, lá vem Bugrão, Bruno José, ele dormiu no ponto, chegou de ladrão para cortar, o zagueiro vibra, colocando para fora escanteio, tem mais um escanteio Guarani, Léo Torinho. E canto esquerdo mais uma vez, né, realmente, como você falou, o Bruno José acabou vacilando, chegou ali o camisa número 2, o Mateuzinho, colocou o pé na bola, vibrou bastante, hein, Guarani parece que vem ganhando terreno, vem conseguindo, vem ganhando terreno, né, vem conseguindo aí ficar um pouco mais no campo de ataque, Lucão do Break lá dentro, tem também ali o camisa 98, Madison, tem um 14, Hernando, expectativa boa, Bruno José, quem sabe gol de empate, Roger? Quem sabe, mas tem que acertar dessa vez a cobrança de escanteio, são sempre 2 para a cobrança, 32-30, lá vem ela, bola levantada, bate de novo mal e porcamente o time do Guarani, desse jeito pode ter 20 escanteios, né? Só vai treinar o Nilson Júnior, o Alan Godoy, o Luiz Daniel. E a bola sobrou aqui atrás para o Maurício Kozlinski. Sai para o jogo, abre essa bola com o Diogo Matheus. Tudo isso na marca de 32-48. O tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. No estádio Castelão, em São Luís, o placar é esse. Sampaio Correia. Guarani 0. Júlio Nascimento. Série A do Campeonato Brasileiro, primeiro tempo em andamento, o Caleri foi à rede, o São Paulo vai batendo o Ceará, placar de 1-0. Roberto Donadon
E agora, trocaram técnico, agora que tem ganhado com o CRB, qual é a desculpa do momento? A verdade é limitação. Roberto tá bravo com o Guarani. Eu acho que passou essa questão já da troca de técnico, né? Agora trabalhar com o que tem. Daniel já mostrou que ele não era o problema, tá dando certo em outra equipe. O que tem que ser feito agora é resolver o problema que tá aí, e o problema tá na mão do Marcelo Chamusca, né, Gabriel? E é um problema grande até agora, né? Porque o Guarani, ele tem a posse de bola, ele consegue chegar ao campo de ataque, mas ele não consegue sair da marcação do Sampaio Corrêa, né? Que fica com pelo menos 9 jogadores de linha. Então é preciso, através da movimentação, sair dessa marcação. Domina o Sampaio, vem para o campo de ataque. Igor Catatal, agora foi vez do Arthur não marcar a falta para os caras. Deu o troco depois daquele lance do Eliel lá. O Guarani não quer nem saber, desce para o campo de ataque. Silas meteu no comando, buscando no canto do break. Chega a zaga para tirar, Langodói na sobra, colocando para fora, arremesso lateral. O público não melhorou, hein? Pediu 10 mil o Léo Condé. É que o estádio é muito grande, né? A TV focaliza agora a torcida organizada do Guarani. Tem bugrino pra todo lado, especialmente ouvindo a CBN Campinas. Mas lá tem muita gente também. O estádio cabe 40 mil pessoas, né? Só se as imagens não focalizaram. Mas não tem 10 mil nunca, hein, Léo Toninho? Eu também acho que não, viu, Roger? Tudo bem que o estádio, né, onde a torcida fica, realmente fica muito grande. A arquibancada é muito grande, talvez não na vista que nós temos aqui, tendo em vista a filmagem, mas de qualquer forma acho que poderia ter um público melhor aí, a equipe do Sampaio Corrêa, até para deixar o jogo um pouco mais quente, digamos assim. Jogar com torcida é muito mais gostoso, né, Roger? O certo é que é uma falta ali para cima do Iago, camisa de número 97, canto direito, hein? Uma falta importante, o Iago já vai ali para dentro da grande área, o goleirão ali, o Luiz Daniel, já prepara a barreira com 4, 5 homens, tem um camisa 36 do Guarani aí, o Eliel, e também tem um camisa 10, o Giovanni Augusto. Você falou, torcida do Guarani, Dick. Alô, a galera dos Dicks, galera do Ouro Verde, aquele abraço, todo mundo ligadinho na CBN, viu, Roger? Falta para a equipe do Guarani, na marca de 35 minutos, quem sabe na bola parada. Goleirão vai armando a barreira com 4 homens, um pouco mais na ponta direita. Jogou Matheus posicionado, Eliel também, os dois laterais estão na bola. Placar de 1-0, vence o Sampaio Corrêa. Guarani é o último colocado na Série B. Tá pedindo alguma movimentação diferente, o Léo Condé tá pedindo para que a barreira salte. Tá pedindo para que a barreira salte, ele fez um sinal claro ali. E também pede uma marcação especial para cima do camisa 97, Iago, que tá soltinho pela direita. Podendo ser uma jogada ensaiada. Autoriza Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Atenção, é jogada com o Diogo Matheus pro gol. Bate na barreira, vai para fora. É mais um escanteio para a equipe do Bugre. Teve um desvio, né? Talvez a cobrança seria inteligente pelo fato dele ter tentado ali tirar da barreira, mas foi colocado ali o pé na bola, esbarrou ali na barreira da equipe do Sampaio Corrêa, permanece no canto direito, escanteio 97, o Iago se prepara para a cobrança. Vai Iago para a cobrança, Iago posicionado, Diogo Matheus também, 36 minutos, placar de 1-0, vence o Sampaio Corrêa. CBN Campinas ligada em você no Campeonato Brasileiro. Atenção, vai para a cobrança, Iago passou, deixou a bola para o camisa 13, Diogo Matheus, partiu, levantou no primeiro pau, subiu dali, Nilson Júnior para tirar, tempo passa a bola, rola, CBN Campinas marca 36-43, primeiro tempo, placar é esse. Sampaio Corrêa. 1 para a Bolívia, Guarani. querida, 0 para o Bugre. Central da bola. Tem gol no Morumbi, o Ceará empata contra o São Paulo, agora São Paulo 1, Ceará também 1, amanhã tem clássico, Palmeiras e Santos com transmissão da CBN. Futebol, vamos CBN. Oscar Ulisses, amanhã na transmissão de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Pois não, Gabriel Castro, você comenta e o jogo tá 1-0 pro Sampaio Corrêa. Sinto falta do Giovanni Augusto, né? Capitão, camisa 10 do Guarani. Acho que a bola precisa passar nos pés para organizar melhor o sistema ofensivo, colocar o Lucão do break no jogo. Também o Bruno José tá muito para cima só do Iago. Bola sobra aqui de fora da grande área, o chute pro gol! Quase João Vitor faz! Quase o Poveda pega o rebote, digo ele, quem bate de fora da grande área. Uma bola reboteada, ela passou a esquerda no gol e passou isso aqui, ó. Quase o Kozlinski.
Vai buscar no fundo do gol, hein, Léo Torinho? Ele bateu com consciência, ele bateu praticamente para correr pro abraço. Ele só teve que driblar o último jogador ali de marcação, que foi o árbitro. Mal posicionado, mas mesmo assim, deu para ele sair naquele jogo de corpo, bateu tirando do goleirão, a bola lambeu a trave. Seria um golaço, quase o segundo gol da equipe de Sampaio Corrêa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. 38 minutos, lateral para a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo do campo, vai tomando licença Eliel para fazer a cobrança. O lateral pede alguém se apresentar ali, o Silas está por lá, mas já deu para ver que o Sampaio adiantou as suas linhas. Tenta jogar dentro do campo de ataque, o campo defensivo da equipe do Bugre. E vem Mateuzinho, setor direito do campo, costurou, tentou tocar a bola para Pimentinha. Sobrou com o Silas, se atrapalhou com a bola, voltou pelo meio com o André Luiz. André Luiz rolou para Eloir, seu companheiro de volância. A bola sobra aqui atrás para Langodoy, virou o jogo aqui pelo setor esquerdo com o João Vitor. João Vitor tem a marcação de perto ali para cima dele do Iago. Bola retrocedida até a presença do Nilson Júnior, bom zagueiro. Nilson já solta essa bola, entregando para João Vitor. Meteu no comando de ataque, sai para pegar a bola Igor Catatal, lado esquerdo do campo, tenta fazer a finta, fecha o compasso Diogo Matheus e dá o escanteio para a equipe do Sampaio Correia em Léo Torinho. Ali no canto esquerdo, fechou muito bem ali o lateral direito do Guarani, ali o Diogo Matheus, chegou firme ali o camisa número 13, escanteio mais uma vez para a equipe do Sampaio Correia, canto esquerdo, sem pressa nenhuma, e a gente vai desvendando ali os mistérios. O camisa 16 realmente é o Lucas Hipólito, viu, Roger e amigos? Lucas Hipólito, ao que tudo indica, ele tá no lugar do João Vitor, camisa meia dúzia. Só um detalhe, alô, assessoria de imprensa do Sampaio, quando mudar, avisa os jornalistas, viu? Obrigado. Hipólito, é isso? Hipólito, camisa 16, Lucas Hipólito. Pelas minhas anotações aqui, o único que eu não fiz um check no campo é o meia dúzia ali, o João Vitor, mas verifiquei com o assessor de imprensa com o Guarani, com o Twitter do time ali do Sampaio Correia, e nenhuma informação de mudança. Como a gente consegue trabalhar desse jeito, viu, Sampaio Correia? É a Série B do Campeonato Brasileiro. Se fosse a Bzinha do Paulista, Gabi Castro, onde, aliás, o Rio Branco hoje ganhou da equipe do Independente 1-0. Bom salientar essa vitória, hein? E lidera o seu grupo e tem a segunda melhor campanha no geral da Bezinha. Tudo bem, mas na Série B de brasileiro não, né, meu amigo? Não pode acontecer, né, esse tipo de erro. E também não pode acontecer o espaço que o Guarani tá dando para a equipe do Sampaio Correia. Então é assim, o Guarani, ele possui mais a posse de bola, ele consegue chegar ao campo de ataque, mas aí ele não sabe o que fazer com a bola. Então ele tem um problema de criatividade, coisa que a gente não estava acontecendo. Tem um problema de adaptação de gramado também. E quando o Sampaio Correia tem essa bola, sempre chega com perigo. Ou com o Gabriel Poveda, ou com o Catatal, que joga aqui pela esquerda, ou com o Hipólito, que é rápido. Ou com o Hipólito, que sobe muito bem também pelo lado esquerdo, fazendo essa dobra junto com o Catatal. Então o Guarani precisa ficar atento, porque o Sampaio começa a gostar do jogo novamente. Pimentinha rola essa bola, aparece pelo setor direito do campo, Igor Catatal bate na zaga, vai pra fora. E no lance anterior, cara, o Kozlinskis fez um milagre no chutaço do Gabriel Poveda. Tá usando muito aí o Gabriel Poveda, o Sampaio Correia, que agora tem escanteio, Léo Torinho. E aí, mais uma vez, né, camisa de número 9, a característica, frente à grande área, batendo no cantinho pro goleirão fazer uma grande defesa. Mais uma vez escanteio, grande defesa do goleirão da equipe do Guarani. Canto direito, Sampaio Correia em busca do segundo gol. Pimentinha, perna esquerda, levantou, tira a zaga, afasta dali. Tem um chamado da informação? Não? Ouço vozes do além. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. Direto do bar e restaurante Floresta aqui no Clube Cultura em Souzas. Placar do jogo é esse. Sampaio Correia. 1. Guarani. Nada. Júlio Nascimento. Isso aí se chama feeling, Roger Williams, porque o São Paulo faz o segundo gol no Morumbi. Rodrigo Nestor vai à rede. São Paulo 2, Ceará 1, primeiro tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Ó, já deu pra ver que no meio de campo ali já virou uma lama total, né? Já virou um lamaçal. Muita água, muito pisoteio, deu lama. Tá legalzão o campo, né, Léo Torinho? Os pontos que não tem lama, os outros estão alagados, né? Talvez só esse lado direito aqui, pelo menos eu não tenha observado, que a bola parou. Assim, na região um pouco mais central ali, a bola pelo menos anda. Mas um pouquinho à esquerda, pensando no campo de ataque do Sampaio Correia, já começa esse lamaçal todo, viu, Roger? Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Domina por aqui Igor Catatal. Catatal descarrega a bola pelo meio para Eloir. Lá vem o Sampaio Correia. Eloir lateralmente com o André Luiz. Tem Mateuzinho pedindo. A bola é soltando o comando de ataque. Escorou por ali o Lucas Hipólito. Até atrás o capitão Eloir. Meteu no comando. Fechava por aqui o Catatal. Acompanhou apenas o goleiro Kozlinski. Ela vai para fora. Tiro de meta, Léo Torinho. E da direita para a esquerda, né? Procurava o Catatal mais uma vez ali na apreensão, talvez na expectativa do técnico Marcelo Chamusca, para que essa bola não fosse mais uma vez perigo ali pelos lados do Guarani, principalmente ali do Maurício Kozlinski. Um cruzamento que não foi tão bem feito assim, o goleirão fez a proteção, linha de fundo, tiro de meta. Fora de casa, o Guarani com uma média até essa rodada de meio ponto por jogo, né? 14º colocado daqueles que jogam fora de casa, empatou 2, perdeu 2, não venceu, longe do brinco ainda e tá perdendo mais um, infelizmente, Bugrão. 43-34, bate na bola do Luiz Aniel, goleirão da casa levanta, jogador é derrubado lá pelo setor direito, derrubado, foi empurrado pelo Silas, falta no campo defensivo, mergulhou praticamente mergulhou, né? Porque é só água que sobe quando ele cai. 43-51, falta para a equipe da casa bater setor direito do campo defensivo. Vai ter que conversar muito no intervalo, né, Gabriel? Com essa equipe do Guarani e talvez até fazer alterações. Muito porque não tá funcionando, né? O meio campo do Guarani hoje não funciona, com o Madison e com o Silas. Giovanni Augusto pouco pegou na bola e o mais acionado do ataque é apenas o Iago, né? Muito pouco para 44 minutos. Madison arranca pelo time do Guarani, passou de 2 contrários, abriu o bolão para Diogo Matheus, setor direito, quem sabe empate no finalzinho do primeiro tempo. Diogo Matheus vai para cima dele da marcação, o Hipólito, ele rola essa bola atrás para Giovanni Augusto, devolve com o Matheus, tá livre, vai Diogo, cruza, no segundo pau, é para ele, Lucão do break, sobe junto com o zagueiro Alain Godoy, que ganha por cima, rebote volta pelo setor esquerdo, o árbitro parou o jogo, marcou uma falta para o Guarani, porque toca na mão do Nilson Júnior, falta para o Bugrão, pela ponta direita, Léo Torinho. E o Léo Condé não gostou nada, praticamente ali frente ao banco de reservas, o Giovanni Augusto já se prepara para a cobrança, pega ali a bola, o capitão do time, precisa produzir mais, né, Giovanni? Camisa ali número 10, já se prepara, deixou a bola, acho que vai conversar ali com o juizão, quem chega também para a cobrança ali é o Iago, camisa de número 97, bola alçada na área do goleirão Luiz Daniel, viu, Roger? Marca de 45 minutos. 45, marca técnica central da CBN com Elton Grimaldi, aqui Naldo Araújo comigo na técnica externa, no bar e restaurante Floresta, no Clube Cultura em Souzas, onde estamos ao vivo nesse momento, transmitindo para você numa transmissão super especial, aqui quem sabe o Guarani na busca do seu gol de empate na reta final do jogo, ele prometeu até 48, estamos com 45-28, são 3 de acréscimos, 2 na barreira, ponta direita, vai se preparando para a cobrança o Iago, atenção, perna canhota, fechado, sobre o gol, pela linha de fundo, Torinho. Tentou surpreender ali o 97, talvez encarnando ali Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, mas olha, passou um pouco longe, né? Mas pelo menos a ideia foi interessante, de surpresa mesmo ali pra cima do goleirão. O problema é que tinha grandes jogadores ali dentro da grande área. O certo é que a bola foi pela linha de fundo, o tiro de meta anotado, o Guarani perde primeiro tempo. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 46, etapa primeira de jogo. O placar é esse. Sampaio Correia. Guarani. No Castelão 0, Júlio Nascimento. Mais cedo na Liga dos Campeões, Vinícius Júnior decidiu, o Real Madrid venceu 1-0 contra o Liverpool. E um abraço pro Ronald, em Ceilândia, Distrito Federal, acompanhando a narração de Roger Williams. Aproveitar para mandar um abraço também para o Felipe Arendt, acompanhando a CBN Campinas aqui e cornetando o meio-campo do grupo. Lá em Osório, acompanhando a gente no Rio Grande do Sul, Matheus Vilaverde também sempre nos dando aqui o ar da graça da sua audiência do sul do país. Aqui falta para a equipe do Sampaio Correia. Perna esquerda, parte o levantamento do Lucas Hipólito, sobe a zaga do Bugre, tira. Rebote e volta para Bolívia, querida. Todo o time da casa no campo de ataque. Setor intermediário, vai fazer a inversão de jogo. O Eloíro tocou muito forte lá do outro lado, não pega o Pimentinha. E o Pimentinha é o seguinte, a camiseta é tão comprida, para não dizer que ele é tão pequenininho, quase o calção, que quase ela alcança o fim do calção, Léo Torinho. É isso mesmo. Eu entendo muito bem o que ele passa, Pimentinha, viu, Roger? Sei muito bem do que ele passa. Fazem uma medida GG para todo mundo, aí quem é Pimentinha se vira um pouco ali com a medida, né? Mas o certo é que ele não conseguiu pegar na bola. Falando em abraço, quero mandar um abraço ao meu pai, o seu Francisco Torinho, está lá na Baixada Santista, deliciando as cervejas e a peixinhos a tarde inteira, viu, Roger? Muito
Muito bem, tá mal demais o seu Francisco Torim. 47-31, já o central da bola com Júlio Nascimento. Placar de 1-0, tá perdendo o Guarani nesse primeiro tempo. Vai ter que melhorar muito no segundo tempo pra empatar, pra virar o jogo. Tá na lanterna o Guarani. Que coisa tenebrosa, Guarani, último colocado na Série B. Alguma coisa tem que acontecer. Mas vem aí o Pimentinha, ponta direita, rola essa bola pra Eloir. Lá vem o time da casa pra pintar o segundo gol. Rolou Poveda, passou da cabeça dele. Parou também da cabeça do zagueiro. O Diogo Matheus apenas acompanhou o rebote, voltou aqui pelo setor esquerdo com Lucas Hipólito. Usa a perna direita, toca mal. Dali presente essa bola. Desce o Guarani agora para o campo de ataque. A bola com Silas. Silas vai tocar à frente, mas não há tempo para mais nada. Rodolfo Toschi Marques da FIFA mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Sampaio Correia. Gabriel Poveda fez ao 6 de pênalti, 1. Guarani nada. Vem aí, central da bola com Júlio Nascimento. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. É isso aí, Guarani por enquanto com um resultado negativo. Gabriel Poveda, cria do Guarani, foi quem decidiu no primeiro tempo com gol de pênalti, faz 1-0 para o Sampaio. E agora o Guarani vai precisar reverter essa situação porque está na última colocação do Campeonato Brasileiro neste momento, uma situação de fato muito crítica. Rapidinho, Léo Torim, caso o Marcelo Chamusca queira mexer no time, quem ele tem de opção no banco de reservas do Bugre, hein, Léo? Conta aí com Lucas Ramon, Leandro Castan, Índio, Rodrigo Andrade. Ô Julião, o Poveda falando, quer pegar rapidinho o autor do gol, camisa número 9 da equipe do Sampaio Correia. Tô aqui com o Diego Matheus, que é lateral daqui a pouquinho direito. Então o Poveda, daqui a pouquinho a gente vai com o Diogo Matheus. Estão confirmando então, viu, Julião? Tem aí Rafael Martins, o Lucas Ramon, o Leandro Castan, o Índio, Rodrigo Andrade, Marcinho, Lucas Venuto, Ronald e Maxwell. Só um detalhe, a estreia do Chamusca em 2016 havia vencido, ou venceu, melhor dizendo, o Guaratinguetá por 4-0 jogando no Brinco, ou seja, resultado bem diferente da estreia, pelo menos por enquanto, viu, Júlio? Maravilha, Léo Torim, com os destaques desse time do Guarani. Uma manchete, meu caro Gabriel Castro, sobre o que foi esse primeiro tempo do Guarani, por enquanto de vantagem do Sampaio Correia, 1-0, gol marcado pelo Poveda. É um gramado ruim, mas teve um pênalti infantil e deixou muitos espaços, e por isso que perde jogando mal, e o Sampaio Correia vence por 1-0. Perfeito, daqui a pouco tem o comentário do jogo e o craque do jogo do primeiro tempo aqui na avaliação de Gabriel Castro. Você segue mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Mande aí, 19-99186-9070. 99186-9070. Este é o WhatsApp da CBN. Estou aqui aguardando a sua mensagem para registrar durante o Central da Bola, por enquanto, de Sampaio 1, Guarani 0. E você também manda a sua mensagem pelo YouTube, CBN Campinas, e coloque aí no campo de pesquisa o Esporte CBN Campinas, um novo canal que será direcionado apenas para a nossa cobertura esportiva aqui na CBN. Então, já vai se inscrevendo, ative as notificações para você sempre ficar por dentro de todo o conteúdo. É o novo canal da equipe esportiva da CBN Campinas. Então coloque aí na pesquisa Esporte CBN Campinas, além, é claro, do canal CBN Campinas, que você acompanha diariamente toda a nossa programação. Agora são 7h53. Daqui a pouco tem mais Central da Bola com informações do jogo do Bugre. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o laboratório Seibin, www.seibin.com.br. Guarani, Sampaio Correia. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e
e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Domingo de Brasileirão na CBN. A primeira parada é na Vila Belmiro, com um clássico de muita rivalidade. Santos, Palmeiras. Às 4 da tarde, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, o Timão entra em campo em Itaquera. Corinthians, América. Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani, Sampaio Correia. Apresentação: Júlio Nascimento. É a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos encerrados. CRB de Daniel Paulista venceu o Sport por 1-0. Ponte Chapecoense 0-0. Londrina e Operário. O Londrina venceu por 2-1. Vasco venceu o Brusque por 2-0. Ituano e Náutico 0-0. Tombense venceu o Bahia por 1-0. O Cruzeiro venceu o Criciúma por 1-0. E o CSA venceu o Novo Horizontino no placar de 2-1. Por enquanto, no primeiro tempo, 6 minutos de intervalo para Sampaio 1, Gabriel Poveda, Guarani 0. Este é o resultado parcial. Amanhã tem Vila Nova e Grêmio. O Bugre, que com esses resultados, com essas combinações, vai para a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e vai precisar de um segundo tempo diferente. Mas quem será que foi o craque deste primeiro tempo? Eu quero saber de Gabi Castro. Quem foi o protagonista da primeira etapa? O craque do jogo. Oferecimento: Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. E aí, Gabi, uma decisão difícil ou fácil? Fácil, Júlio. Fácil porque não temos menção honrosa para a equipe do Guarani, né? Muito abaixo nesse primeiro tempo, em termos de criação, mesmo defensivamente, deixando muitos espaços. Então, o craque do jogo fica pelo lado do Sampaio Corrêa. Gostei bastante do Eloir. Eu acho que ajudou a controlar o meio-campo, por mais que não tenha a posse de bola. Mas essa recuperação passa pelo Eloir, pelo capitão da equipe, que já aciona o Rafael Villa ou o Catatal, fazendo ali a dobra junto com o Lucas Hipólito, ou acionando o Pimentinha. Então gostei bastante do papel do Eloir, mas pela movimentação, pela finalização, incomodou e marcou o gol. Gabriel Poveda foi o craque desse primeiro tempo. Gabriel Poveda, cria do Guarani, o protagonista da primeira etapa, 1-0 para o Sampaio. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Futebol, vamos beber. Guarani, Sampaio Correia. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Sampaio Correia. Apresentação: Júlio Nascimento. 10 minutos de intervalo, 8 horas pontualmente em Campinas. Intervalo para Guarani e Sampaio Correia. O Bugre, por enquanto, sendo derrotado para a Bolívia querida. Hora então de saber como foi o primeiro tempo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, os pontos positivos e negativos da primeira etapa, 1-0 Sampaio Correia. Os negativos foram maiores, né, Júlio? É decepcionante a atuação do Guarani no primeiro tempo. A gente entende que é um gramado pesado e o Guarani tem uma equipe técnica, tem posse de bola, gosta de agredir os seus adversários, gosta dessa movimentação no ataque. É um gramado pesado, com muitas poças d'água, facilita para quem saiu na frente muito cedo, né? Então um pênalti com 4 minutos de jogo, pênalti muito infantil, né? Após uma cobrança de escanteio, aquele agarra na área. E aí o pênalti é marcado e o gol do Gabriel Poveda com 6 minutos de jogo, né? E isso acho que dá uma quebrada, acho que tem um efeito psicológico que o Guarani acabou sentindo o gol. Então, já tá na lanterna da competição, você já tá há 4 jogos sem vitória. Então, você toma um gol muito cedo, é necessário você se adaptar a um gramado complicado e você mudar o ritmo da partida para você poder fazer esse gol de empate. Então acho que o Guarani demorou um pouquinho para poder entender o jogo. Então ele chegava muito pelo lado direito com o Diogo Matheus, que a gente sabe que ele tem uma característica boa de chegar ao campo de ataque, então teve uma cobrança dele. O Iago bastante acionado, acho que do time do Guarani, se falar de ponto positivo, eu gostei do Iago, viu? Da movimentação dele, hora centralizado, poderia ter tocado para o Lucão do Break antes do gol do Gabriel Poveda, decidiu pela finalização, mas pelo lado direito ele é rápido, ele fez cruzamento perigoso, então é um jogador que chamou a responsabilidade. E aí, com o Giovanni Augusto, que não conseguiu armar tanto a partida hoje, a posse de bola ficou mais com o Silas, com o volante bugrino. E ele sempre estava procurando o Iago, então ele percebeu que Iago era o jogador que estava tentando mais, que estava tendo um certo êxito no ataque do Guarani, e foi mais acionado então o atacante bugrino. E aí eu senti muito a falta do Giovanni Augusto para controlar esse jogo, né? Porque é um jogo complicado, Júlio. Você tá perdendo o jogo, você é a lanterna da competição, você precisa do seu capitão, você precisa do seu camisa 10. Se tá um gramado pesado, a finalização de longa distância é uma alternativa, e a gente não viu o Giovanni Augusto com esse chute de fora da área, que é o forte dele. O lançamento, ele tem esse poder para poder lançar o Iago, para colocar o Bruno José no jogo. O Bruno José também não apareceu, ele tá do lado mais complicado do gramado, mas precisa aparecer, ele é rápido, ele tem esse 1 contra 1 que é muito bom dele. E aí o volante da equipe do Sampaio Correia é o André Luiz, que a gente sabe que ele tem problemas, por exemplo, para sair jogando. Então, o que acho que o Marcelo Chamusca pode fazer? Muito bem, vamos retomar aí o contato com o Gabi Castro para continuar com essa análise da primeira etapa. Um primeiro tempo difícil para o Guarani. Como o Gabi disse, o gol sai muito cedo, né? Com 4 minutos sai o pênalti para o Sampaio Correia e aí o Gabriel Poveda consegue abrir o placar e já administrar essa vantagem importante. Pois não, Gabi, você concluía sobre essa mudança de postura que o Guarani vai precisar ter no segundo tempo. E aí essa mudança de postura precisa passar pelos seus principais atletas, então por o Giovanni Augusto chamando essa responsabilidade,
para Lucão do Break ser mais acionado, que a gente não viu, é o camisa 9, e o Bruno José também, que é um jogador importante, que tem esse 1 contra 1, é muito importante. Então acho que não funcionou, as linhas do Guarani muito afastadas. Se a gente falava que tinha um problema com o Daniel Paulista e também com o Bernur, que era uma equipe que o coletivo não estava mais funcionando, coletivamente o Guarani não estava bem, hoje continua. Então essa uma semana do técnico Marcelo Chamusca, ele não conseguiu corrigir esse problema, porque o Sampaio Corrêa pegava a bola e puxava o contra-ataque com muita facilidade. Com o gramado pesado, a velocidade dos jogadores do Sampaio Corrêa estava se sobressaindo. Então isso é um problema que precisa ser corrigido, porque no segundo tempo provavelmente o Guarani vai continuar com mais posse de bola, vai continuar com mais finalização, só que os espaços não podem acontecer. Então acho que é importante corrigir, deixar uma equipe mais compactada, talvez uma linha de defesa um pouquinho mais alta, e o Guarani com esse campo um pouquinho menor, posicionar melhor os seus atletas, talvez com alterações, para deixar um meio campo mais coeso para tentar chegar a esse gol de empate. Eu acho que tem possibilidade, o Guarani, eu acho que se entrar no jogo, se conseguir, através da finalização, através de cruzamento, você consegue chegar ao gol de empate, e acho que pelo menos pontuar lá no Maranhão tem todas essas condições. Agora, precisa melhorar muito o rendimento, né? Acho que foi decepcionante este primeiro tempo, Júlio. Perfeito, Gabi Castro, então, com o comentário do jogo análise do primeiro tempo de Sampaio 1, Guarani 0. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 16 minutos de intervalo, já devolvendo o comando para Roger Williams. Ele não vai perdoar no segundo tempo. O Guarani em busca da reação para conseguir essa vitória mais do que importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani, Sampaio Corrêa. Valeu, Júlio. Vai começar o segundo tempo, 27 graus na capital dos maranhenses, hein? Tá calor demais lá em São Luís do Maranhão. Deu uma melhoradinha no público, hein? Mas ainda é um público longe dos 10 mil que pediu o técnico Léo Condé. Vencendo o Sampaio 1-0, gol do primeiro tempo. Gabriel Poveda marcando de pênalti. Aos 6 minutos, a lei do ex. Vai sair com a bola o time do Guarani no segundo tempo. Boa sorte, Bugre. Vai dar a partida o Guarani, que está postado à direita do seu rádio. Bugrão joga à direita como se jogasse no segundo tempo. Defendendo o goleiro Maurício Kozlinski. O gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Consequentemente, ataca para o gol do portão de entrada. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Guarani, Sampaio Corrêa. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, nona rodada, bola rolando no Castelão, em São Luís do Maranhão. Guarani vem pelo setor esquerdo no campo defensivo, bola dominada pelo Giovanni Augusto, entrega atrás para Ronaldo Alves, bate de perna canhota, cortando, levantando o Guarani para o campo de ataque, desvia de cabeça do cão do break, dá de presente a bola pelo meio de campo, vem buscar por aqui o Lucas Hipólito, briga por ela, mas acaba entregando para Nilson Júnior, recomeça o jogo, bate de perna canhota, buscando o campo de ataque muito forte, acompanha o 36 Eliel, deixa a bola para o goleiro Maurício Kozlinski lá atrás. Léo Torim, ninguém mexeu, os times são os mesmos. São os mesmos, viu, Roger? Pelo menos assim de longe, sem nenhuma notificação, os times voltaram com as mesmas formações do primeiro tempo. FM 99.1, arrepiando, Ibope confirma nos últimos 90 dias. A CBN Campinas é líder de audiência do esporte de Campinas. Muito obrigado pelo seu rádio ligado. Nós estamos também no youtube.com/CBN Campinas. Você que está na CBN Campinas pelo YouTube, vá lá na busca e coloque Esporte CBN Campinas. E ao achar este canal, já se inscreva. É o novo canal de futebol, de esportes da CBN Campinas. Se manda pela ponta esquerda o time do Bugre. Vem aí o Bruno José, levanta nas mãos do Luiz Daniel. Léo Torim. A ideia era ali o Lucão do break, né? Camisa de número 9. O Bruno José aqui no canto esquerdo, ele fez aquela inversão ali pro segundo pau, acabou não indo nem ali pro jogador, nem conseguindo pelo menos jogar a bola mais na direção ali do gol. Numa dessa, o goleirão Luiz Daniel ficou com a bola e ali
aliviou o perigo. Nossa transmissão direto do Bar e Restaurante Floresta aqui no Clube Cultura. Estamos em Souzas, estamos transmitindo de fora do estúdio da CBN. Onde está o Júlio Nascimento? Lá na Benjamin, ao lado do nosso querido Elton Grimaldi. Aqui comigo na técnica externa está o Naldo Araújo, colocando você dentro do Bar e Restaurante Floresta. Daqui a pouco o Léo Torim pega o cardápio para escolher aí os seus quitutes e também as suas bebidas, obviamente, sem álcool. E que pese... Estou de Uber. Ele está de Uber, né? Então ele está liberado. Eu, Gabriel Castro e Naldo estamos de castigo. 2h22. E você, Gabriel Castro, teria mexido se fosse Marcelo Chamusca? Se não estivesse vindo de lesão, Rodrigo Andrade, né? Mas nesse gramado pesado, vindo de uma lesão no joelho, eu acho que é prudente permanecer. Olha o bug. Eliel tocou, Giovanni Augusto de calcanhar, sorviu pela direita, Iago tocou, Luiz Daniel! Salva o goleiro, voltou, Iago abre essa bola, ponta direita, Diogo Matheus vai levantar, bateu em cima do zagueiro. Voltou o rebote para a equipe do Bugre, fintou Silas, vai para cima, pegou o caminho mais difícil em vez de pegar o atalho. Aí na sequência uma falta. Eliel derruba o jogador, camisa 11, Pimentinha, a falta. E esse lance bonito de calcanhar do Giovanni Augusto servindo ao Iago, você viu aí, Léo Torim? Opa, depois ali do cruzamento foi inteligente, né? O camisa número 10 tirou aquele coelho da cartola, jogou realmente de calcanhar ali no canto direito. Talvez se ele dominasse a bola e já batesse de canhota, poderia também ser uma jogada importante. O Iago, ele até teve uma certa inteligência de olhar para dentro da grande área e tentar o cruzamento, mas fechou muito bem ali o Luiz Daniel, aliviou ali o perigo, fez aquele abafa e salvou ali a vida do Sampaio Corrêa. O Giovanni Augusto querendo calar a nossa boca aí, depois desse toque lindo de calcanhar, hein, Gabi Castro? Ah, mas precisa, né? Precisa atuar muito melhor e ele tem essa inteligência para poder sair da marcação. Alô, Reginaldo Gonçalves, o popular Xuxo, experiente jornalista de Americana, está na redação do Jornal Liberal, fechando a edição de amanhã do jornal e acompanhando a nossa transmissão. Quase 4 de bola rolando, 4 agora de bola rolando, falta no Pimenta, falta no Pimentinha e foi do Ronaldo Alves, o experiente zagueiro, deixou a perna pra cima do Baixotinho, é falta que leva perigo, Léo Torim. É, camisa número 11, caiu meio estranho ali, dobrando ali os joelhos, mas já se levantou, camisa número 11, já se prepara ali pra cobrança também, boa jogada ali no canto direito, a torcida do Sampaio Corrêa ali da Bolívia, querida, já coloca o celular pra fora, já acende ali a lanterna, festejando bastante esse resultado. Comecinho do segundo tempo, tem falta pra equipe da casa. Atenção, falta para a equipe da casa bater, Pimentinha pra cobrança, Kozlinski tá preocupado, ponta direita, gol da direita, atenção, lá vai ele pra cobrança, perna canhota, partiu, levantou, fechado, corta a zaga do Bugre, tirou dali com Ronaldo Alves, rebote, volta pros caras, ajeita pelo setor direito, Mateuzinho bateu longe do gol, e tem o jogador caído, né, me parece o Poveda, vamos ver aqui, com a camisa maravilhosa que o Sampaio tem para nós, que acompanhamos a transmissão, não facilita muito, marca de 5 já, o árbitro vai lentamente caminhando até lá para... E sabe, mais uma reivindicação que faria era para colocar o número do atleta, né, no calção, porque fica mais fácil quando a gente enxerga ali o atleta vindo, né, principalmente a gente fica atrás ali dos gols, mas até uma falta que pode ser checada, né, ou um lance que pode ser checado. O Poveda realmente dentro da grande área, teve ali um certo carrinho de 2 atletas do Guarani, sai, já se levanta mancando, graças a Deus não é nada muito sério ali com o jogador do Sampaio Corrêa, pede só para voltar um pouquinho ali a cobrança do tiro de meta, talvez revisando o lance, viu, Roger? E aí, Gabriel Castro, você marcaria o pênalti? O lance foi estranho, hein? Teve uma disputa, né, do Lucão do Break com o Gabriel Poveda, acabou acertando o jogador do Sampaio Corrêa, mas estava visando a bola, né, e de acordo com o VAR e também com o árbitro, né, foi lado a lado, por isso que o pênalti não foi marcado. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 5h51, nós estamos ao vivo também no site CBN, portal cbncampinas.com.br, para você que acompanha a gente pelo nosso aplicativo, app CBN Campinas, pelo TuneIn, pelo Radiosnet. A todo lugar, tá todo mundo transmitindo. Sou o líder da audiência no Ibope em Campinas, os 99.1. Muito obrigado. 6 minutos passados. Etapa final de jogo, o placar é este. Sampaio Corrêa, que vai subindo bem na tábua de classificação. Guarani. Lanterna da Série B 0. Central da bola. No Morumbi, segundo tempo, São Paulo vai batendo o Ceará, placar de 2-1. Gols de Caleri, Rodrigo Nestor, Kleber marcou para o Vozão, tricolor por enquanto na ponta. 15 pontos, é o líder do Brasileiro.
Futebol Globo CBN. Em casa, a equipe do Sampaio Corrêa tem um bom aproveitamento, são 2 pontos por jogo em média. 9ª colocação dos que jogam em casa. 4 jogos em casa, venceu 2 contra o Brusque, Vila Nova empatou 2, não perdeu ainda em casa e tá vencendo o Guarani, hein, Neltoninho? Exatamente, uma campanha muito boa. Um detalhe é que em todos os jogos Sampaio Corrêa marcou gols e apenas em um desses 4 que você realmente comentou não sofreu. Foi justamente a vitória 2-0 para cima do Vila Nova. Iago costura, ponta direita, limpa o lance, melhor do Guarani em campo. Ele já rolou pela ponta esquerda, Giovani tentou ajeitar para o Lucão do Break, cortou a zaga. Você falou, Gabriel, eu concordo. O melhor do primeiro tempo do Guarani foi o Iago e o segundo tempo, bola no Baixotinho. Segue com quem tá bem em campo, né? Então é bola no Iago. O problema é que ele, nesse momento, ele tá jogando do lado direito, que é onde tem o gramado mais pesado, tem a poça d'água. Então precisa ficar atento, mas num contra um ele é muito forte. Vem aí o Hernando, traz o time do Guarani, entrega essa bola soltando para Silas. Silas no comando para ninguém. Essa bola não vai sair não, hein? Gramado molhado, pesado, o zagueiro vai ter que ir lá porque ele achou que ele ia sair. Quando nesse momento a câmera focaliza ali, todos os torcedores fazendo aquele balé bonito, né? Com o celular, com a sua câmera ligada. Mas tem pouca gente realmente para um gramado, para um estádio tão grande como esse. 8 minutos de bola rolando, pois não? Você falou com relação, né, ao retrospecto do Sampaio Corrêa jogando em casa, mas um histórico, né? Guarani e Sampaio Corrêa já se enfrentaram 7 vezes e o Bugre não perdeu. 5 vitórias, 2 empates. Em São Luís, 4 jogos com 4 vitórias. É o primeiro gol que acabou tomando aí a equipe do Guarani. O último jogo foi justamente 1-0, aquele gol do Bidu, né? De pênalti, que deu talvez uma arrancada. Foi uma arrancada do Guarani que quase conseguiu acesso, portanto, o Guarani ele tem um retrospecto bacana frente ali ao Sampaio Corrêa. Talvez hoje pode o Guarani colocar um capítulo um pouco mais diferente nesse histórico de confrontos. Vamos falar o português claro, o Sampaio é um freguês do Guarani, nunca ganhou do Bugre, né? Essa que é a grande verdade. Aqui o levantamento pela direita, tentou o Diogo Matheus, o zagueiro se atrapalhou com o goleiro, depois o goleiro no segundo tempo foi para fazer defesa. Começa a descer pelos flancos do Guarani, especialmente pela direita, e começa a assustar, Deltoninho. Já pressionando, né? O Diogo Matheus fez um cruzamento no meio da marcação, se jogou pra bola, mas até o goleirão ele deu a impressão que ele avisou que estava saindo na bola, porque o camisa número 4, o Nilson Júnior, saiu ali da bola, fez aquele movimento de agache ali, acabou a bola pingando no seu gramado um pouco irregular já na pequena área, né? Na área do goleirão do Luiz Daniel, mas ficou com ela, salvou o perigo, viu, Roger? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Neste ano você vai ter a chance de escolher o presidente, os senadores e os deputados que vão definir o destino do Brasil pelos próximos anos. Escolha bem nas mãos de quem você vai entregar o futuro de seus filhos. Ou aquilo que você sonha para eles pode acabar virando um pesadelo. Para consertar um Brasil que está partido, é preciso um partido que pense em um só Brasil. Felice ao Podemos. Quase 10 minutos de bola rolando, lateral, ponta direita, Diogo Matheus levanta, passa aqui pelo meio de campo, o Guarani já serve atrás para Ronaldo Alves, já solta essa bola para Giovanni Augusto, o homem que deve futebol no Bugre, abre para Bruno José domina, tá faltando ali telhadinho, Bruno José, ele já levanta a bola no comando para Lucão do Break, corta a zaga, tirou a Bolívia querida e tenta agora partir para o contragolpe, Gabriel Poveda foi, pegou por trás, é falta nele. Falta no camisa 9, é falta e vai ficar de graça se não tiver cartão, né, Toninho? E sofrendo bastante ali o camisa de número 9, apanhando, digamos assim, jogadas bem fortes ali na região central ali do meio de campo. Falta ali o camisa número 98, é o Madson, acabou derrubando o jogador, o autor de até agora o único gol da partida. Segue segundo tempo, Guarani perdendo, falta anotada, Poveda já se levanta, a equipe da equipe do Sampaio tinha o posse da bola, viu, Roger? Muito bem, 10h47, tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Eu confirmo o segundo tempo para você, o placar é esse. Sampaio Corrêa 1, Guarani 0, central da bola. O Márcio tá mandando aqui no WhatsApp da CBN, o principal culpado dessa situação do Guarani é a diretoria incompetente. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, mais cedo, Goiás e Bragantino empataram 1-1. Bola rolando no Morumbi, o São Paulo vence o Ceará, placar de 2-1. Futebol do CBN. 991869070, nosso WhatsApp 991869070, mande a sua opinião.
Tá preocupado com o Guarani? Mande seu zap pra gente. Quer saber aí do nosso comentarista Gabi Castro, que tem que fazer o Marcelo Chamusca? Mande seu WhatsApp pra gente, ou então participe pelo chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, ou então abra o seu YouTube e procure Esporte CBN Campinas. Se manda a Poveda, vem para o câmbio de ataque no contragolpe, desvia, Ronaldo Alves mete pra fora, escanteio do contragolpe, quase o Sampaio na marcação do segundo gol aí, Léo Toninho. Uma cara de poucos amigos ali, o Ronaldo Alves, ele fez ali a proteção, fez ali a cobertura, já na entrada da grande área ele teve que colocar, dá um biquinho na bola, bola pela linha de fundo, escanteio canto esquerdo, mais uma vez o Poveda, que já mostra sinais de um tanto cansado, não sei se é porque já recebe muitas faltas, está sendo muito acionado, mas o certo, canto esquerdo, André Luiz se prepara para a cobrança. Vai para a cobrança, André Luiz está preocupado, Maurício Kozlinski, é de lá para cá, gol da direita, atenção, bola para a equipe do Sampaio Correia, André Luiz se prepara, você ligado no futebol da CBN, a CBN ligado em você, líder da audiência do Ibope nesses últimos 90 dias, rebote, volta depois que tirou de cabeça a zaga do Bugre, Pimentinha encheu o pé, passou sobre o gol, Léo Toninho. Tem mais um desvio, escanteio para a equipe do Sampaio, ali no canto direito, pegou frente à grande área, frente ali a pequena, a meia-lua, melhor dizendo, arriscou ali com a perna canhota, escanteio, canto direito, pressionando o Sampaio em busca do segundo gol. Daqui a pouco mais estatísticas para o nosso comentarista analisar. 12:57, escanteio, lá vem ela. Atenção, tira a zaga do Guarani. 13 minutos de bola rolando. É novo escanteio para o Guarani, agora sim vai para a cobrança, Pimentinha, 13 minutos passados, vai Pimentinha. Continua com seu guarda-chuva aberto aí, Maurício Kozlinski. Pimentinha, perna, canhota, parte, levanta, fechado, vai pintar segundo. A zaga tirou, voltou lá pelo segundo pau, tentou o Poveda. Ele ainda, linha de fundo, levantou no segundo pau, Eliel por lá. Lucão também tentou uma bicicleta, fecha, Eliel tirou, deu o corpo, voltou, rebote, bateu, Mateuzinho pra fora. Que pressão da Bolívia, querida, hein, Léo Toninho? Aí um bate-rebate dentro da grande área depois da cobrança do escanteio. Foi ali no primeiro pau, o Lucão do break ainda conseguiu cabecear, mas foi quase contra o patrimônio. No segundo pau, o Poveda, muito bem na partida ali, o camisa número 9. Fez uma jogada de corpo, tirou no corpo o jogador do Guarani. No cruzamento, mais bate-rebate, mais Lucão. Teve ali um princípio de um voleio. Depois, frente à grande área, um chute, bateu muito mal na bola. Linha de fundo, tiro de meta anotado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. 64% de posse de bola para a equipe do Guarani, 36% de posse de bola para o Sampaio Correia. Tiros, 9-9. Aí se você tirar os tiros bloqueados, né? Só um da equipe do Sampaio e 3 da equipe do Guarani. 6 tiros deu a equipe do Guarani. Deu a equipe do Sampaio Correia. Números que demonstram o placar do jogo, que fazem jus ao placar do jogo, hein, Gabi Castro? O placar é justo, a vitória do Sampaio Correia é justo porque é o mesmo panorama do primeiro tempo, né? O Guarani ele fica mais com a posse de bola, mas ele não consegue agredir tanto o gol do Luiz Daniel. Então ele ronda a área, mas ele não consegue finalizar, ele não consegue fazer cruzamento, ele erra muito e pior, ele deixa muitos espaços. São 8 escanteios para a equipe do Sampaio Correia, 6 para a equipe do Guarani. Portanto, um jogo aí com muitos escanteios, o jogo dos escanteios. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Passados 15 minutos do segundo tempo, o placar da CBN é este. Sampaio Correia. Gol ainda no primeiro tempo do Gabriel Poveda de pênalti aos 6. Sampaio 1. Guarani lanterna da Série B 0. Mais cedo. Júlio Nascimento. Opa, Roger Williams, mais cedo na Liga dos Campeões, Vinícius Júnior decidiu a favor do Real Madrid. 14º título na Liga dos Campeões. Marco Vinícius da Vila IP, bravo com a diretoria do Guarani. E o Nelson, será que este Guarani não tem diretor de futebol que não enxerga que os jogadores são horríveis? Também muito bravo aqui no WhatsApp da CBN. Então, mas esses jogadores estavam no Paulistão, né? E parte desses jogadores estava na outra Série B, onde o Guarani quase subiu. Faltou muito pouco para o Guarani subir. Quer dizer, uma série de questões aí fora de campo que culminaram, por exemplo, na demissão do técnico Daniel Paulista e deixaram o Guarani caçando uma crise onde não tinha e tá aí agora, cara. Na lanterna do Campeonato Brasileiro. Cima do Bugrão, tem tempo ainda. Vamos lá, Diogo Matheus. Ponta direita, entrega essa bola para Iago. Vai pisar na área, rolou, devolveu o Diogo Matheus. É para pintar o gol, empate. Que azar.
bateu a bola do Nilson Júnior, bateu no Diogo Matheus e foi pra fora. Vibrou muito o Nilson Júnior, Léo Toninho. Exatamente, isso porque fez uma jogada boa ali a equipe do Guarani, com uma ultrapassagem para azar do Guarani, que a bola acabou explodindo realmente no peito, né, ali quase no peito, no rosto, melhor dizendo, ali pra cima do lateral direito do Guarani. Daqui a pouquinho o Chamusca já chama Ronald, camisa 99, já vai pro jogo. Jogo com poucas faltas, 13 no total, 8 faltas fez o Guarani, 5 faltas fez o Sampaio Correia. 2 cartões amarelos, os 2 para a equipe do Sampaio Correia. Já vai mexer a equipe do Guarani. 17 minutos, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Tá caído o Silas, vai se levantando. Bola para a equipe do Guarani, lateral lá pelo setor direito, Diogo Matheus. Silas leva a mão à cabeça. Tá ouvindo um chiado ali no ouvido esquerdo, Silas, mas já tá tudo certo com ele. E o árbitro ainda não autorizou a alteração, mandou cobrar o lateral lá pela direita. Diogo Matheus tenta virar de bicicleta, bola à frente, acompanha na marcação Lucas Hipólito, tira dali, do bate-rebate, ela vai sobrar pelo meio de campo, ainda Lucas Hipólito bate de novo, ela sobra para a equipe do Bugre, bate na bola o Hernando tentou bater, mas errou. Agora quero ver o contra-golpe, tá desguarnecido o setor defensivo do Guarani, desce a Bolívia querida, tenta dar o combate pelo meio, Madison vai para cima e faz a falta, foi obrigado a fazer isso. Até que a zaga bugrina se recompusesse, é falta para a equipe do Sampaio Correia Futebol Clube em Léo Toninho. O camisa 98 fez falta, né, ali no jogador da equipe do Sampaio Correia, isso porque, como você muito bem disse, a zaga do Guarani não estava bem composta, até o jogador da equipe do Sampaio fez aquele movimento ali na direita, que precisava de um pouco mais de velocidade, mas o certo é que foi falta e daqui a pouco vem mudanças pelos lados do Guarani, a gente anotando, vem duas, lembrando que vai entrar o camisa 99, o Ronald, e também o 32, Rodrigo Andrade. Vamos ver quem sai entre Madison e Silas e tudo mais. Daqui a pouquinho então eu confirmo as alterações. Silas vai sair aí, mas daqui a pouco com vinheta e tudo vai vir o Léo Toninho para sua informação. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexeu o Guarani, podemos confirmar, Léo Toninho? Opa, tudo pronto. Alteração no Bugre. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Aqui cobrança de falta para a equipe do Sampaio Correia. Bola batida forte e sobrou na boca do gol para o jogador livre. Vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Sampaio Correia! André Luiz aparece de fator surpresa na cobrança da falta forte. Ela pererecou, sobrou para ele a indefinição da zaga, porque possivelmente pensou que ele estava em impedimento. O volante não quer nem saber, empurra a bola para o fundo do gol de Maurício Kozlinski. André Luiz, ele não perdoa, André Luiz marca, Sampaio Correia 2. Guarani nada, o que vale é o detalhe, conta aí Léo Toninho. Vai buscar a bola mais uma vez no fundo das redes, o goleirão Maurício Kozlinski foi como elemento surpreso, depois da batida ali de falta, até que não foi uma grande batida assim, uma bola foi mais rasteira, tentando surpreender o goleirão da equipe do Guarani, dentro da grande área, praticamente na marca do pênalti, camisa 5 com inteligência, dominou, girou o corpo, sem marcação, como você mesmo narrou, os jogadores do Guarani pensando aí numa posição irregular, mas encheu o pé, colocou a bola no ângulo direito do goleirão bugrino, amplia o marcador jogando em casa, agora Sampaio 2, Guarani 0. É o Guarani cada vez mais lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai pela primeira vez na sua história perdendo para a equipe do Sampaio Correia. Isso jamais aconteceu. Todas as vezes que jogou no Maranhão contra o Sampaio, venceu, sequer empatou. E agora está perdendo pelo placar de 2-0. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 21 minutos, segundo tempo. No Castelão, o placar é este. Sampaio Correia. Bem na fita, 2. Guarani. Mal demais na fita, 0. Central da bola. Vai começar no Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza joga contra o Juventude. Neste momento no Morumbi, segundo tempo, o São Paulo vai batendo o Ceará por 2-1.
e assumindo provisoriamente a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Com certeza, cabeça inchada dos bugrinos. Com certeza vão mandar mensagens insatisfeitas para o 991869070. Torcedor do campeão brasileiro está muito triste. Guarani perdendo de novo. Na estreia de Marcelo Chamusca, que volta 6 anos depois, agora mais experiente, 55 anos. Uma semana de trabalho que não consegue, Gabi Castro, dar padrão ainda para esse Guarani, que é envolvido totalmente pela equipe do Sampaio Corrêa. E você tinha acabado de me perguntar se o resultado era justo, né? 1-0, e eu falei que sim. E aí, mais um erro defensivo, né? Sem marcação alguma, ali no meio da área, o André Luiz, o volante que não tem a característica da finalização, mas ficou cara a cara com o Kozlinski para fazer o segundo gol. No momento que tinha acabado de fazer as alterações, né? Ele tirou o Silas no meio campo, que mais uma vez não funcionou, né? Contra o Tombense não tinha funcionado a dupla, Madison e Silas, e hoje novamente, deixando muitos espaços, deixando a criação para o Silas, não aconteceu. E aí eu falei que se tivessem condições, colocaria o Rodrigo Andrade. Então o Marcelo Chamusca entende que mesmo vindo de lesão num gramado pesado, é jogo para o Rodrigo Andrade, para dar um poder maior de marcação para este meio campo, que tem uma chegada no ataque também. E a saída do Iago não tiraria, acho que ele está melhor do que o Bruno José, mas ele opta pelo Ronald, então ganha um novo fôlego esse ataque do Guarani para tentar agredir o adversário. Mas faz uma partida muito ruim até agora o Guarani, e no segundo tempo não finalizou uma vez no gol do Luiz Daniel. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. O último jogo entre as equipes foi no dia 28 de outubro do ano passado, na casa do Sampaio Corrêa. O Guarani venceu para o placar de 1-0. E vem de novo, ponta esquerda tenta Ronald, de bola vai direto nas mãos de Luiz Daniel. Ficou tranquilo com ele, pois não, Leotoninho? Só confirmando aqui a alteração, realmente pro ouvinte CBN anotar também aí nos seus controlinhos, saiu 96 ali o Silas, entrou realmente o 32 o Rodrigo Andrade, saiu também o 97 o Iago, e o Ronald, como o Gabi também comentou, 99 já está no campo. Por enquanto o Léo Condé não quer nem saber de mexer na sua equipe, vem para o câmera ataque, Pimentinha, ponta direita, atenção, faz a finta, esquece a bola. É desarmado o time do Guarani, agora desce para o câmera ataque, o Ronald pega a bola, vai para cima, sai da marcação, Ronald, mete essa bola pela ponta esquerda, bota para correr, o Lucão do Break engata uma quarta, mas não chega essa bola. É colocada para fora apenas por precaução pelo camisa 3, o Alan Godoy, lateral para a equipe do Guarani. Lateral para o Bugre, vai Ronald para a cobrança. Pede o árbitro FIFA Ronaldo Toschi Marques para que ele vá mais para trás. O Rodolfo Toschi Marques, não mude o nome do homem, por favor, narrador. E eu quero chamar a atenção, por falar em Rodolfo Toschi Marques, o Gabi Castro, ele que tem apenas 35 anos, mora em Curitiba, é empresário, é da FIFA, nos 2 gols, né? Poderia haver dúvidas nos 2 gols, mas ele sequer esboçou chamar o VAR. Cara, chamou a responsabilidade, não ficou aquele lenga-lenga, bota a mão no ouvido, espera aquela celeuma toda para apitar pro jogo reiniciar. É muito diferente quando a arbitragem é FIFA, não? E é assim que tem que ser, né? Uma arbitragem segura, resolver dentro de campo, então o Guarani não pode falar absolutamente nada da arbitragem até aqui. Marca de 25, Elton Grimaldi marca comigo, mas aqui tem escanteio, a equipe do Guarani, escanteio para o Bugre, Léo Toninho. Teve um desvio no meio do caminho, uma boa jogada ali do Bruno José, procurava o Lucão do Break, ali o lateral da equipe do Sampaio Corrêa conseguiu afastar o perigo como pôde, bola pela linha de fundo, escanteio, quem sabe agora, viu, Roger? Guarani em busca do seu primeiro gol, Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. Não perdoa não, Bugrão, vai para a cobrança, bate o Eliel, vai de perna esquerda, vai fazer o levantamento daqui para lá, gol da esquerda, como se fosse no brinco, gol do portão de entrada, atenção, Eliel, camisa 36 no costado, parte, levanta muito aberto, vai subir Eluir para tirar, tirou parcialmente, volta o rebote, tira Nilson Júnior, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 25:40, etapa final de jogo, São Luís do Maranhão, o placar é esse: Sampaio Corrêa 2, Guarani 0, Júlio Nascimento. O WhatsApp da CBN já tá bombando. 991869070. Muitas críticas direcionadas ao desempenho do Guarani, que segue com esse resultado agora como lanterna do campeonato. 8 pontos, 9 jogos, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. Essa é a campanha do Guarani. Futebol Globo CBN.
tarde, 2-0. Guarani que joga contra o Vila Nova em casa, quinta-feira, 9h30 da noite. A equipe do Sampaio que pega o Novo Horizontino fora de casa, sábado, 4h30 da tarde. Bola recuada para o goleiro Maurício Kozlins, que vem para o jogo. Guarani atuando com meias e calções verdes, camisas brancas, numeração verde no costado. Maurício Kozlins inteiro de grená. O time da casa, a Bolívia querida, com a sua camisa tradicional em verde, amarelo, branco e vermelho. Ele que é tetracolor, com meias e calções brancos. E vem o time do Guarani. Vem aí com o Madison, faz reversão de jogo. Do outro lado para Bruno José. Desce no terreno. A caça dele tem Lucas Hipólito, famoso camisa 16. Bola é aberta atrás para Diogo Matheus. Triangulou essa jogada aqui com Giovanni Augusto. Com o 32, Rodrigo Andrade. Devolver pela direita com Diogo Matheus. Todo mundo caído e nenhuma falta marcada. Vem de ladrão o Guarani para roubar, roubou o Ronald, abriu pela direita, vamos lá Bugrão, Bruno José, clareou, levantou, subiu de cabeça, Alan Godoy para tirar, e tem jogador da Bolívia querida caído ali. O árbitro vai pedir para que o Guarani pare o lance, um lance mais forte pela direita, de ataque do Guarani, ele mandou colocar para fora. Vai parar o jogo para atendimento aí, Léo Toninho. Talvez esse seja ali o Catatal, né? Eu realmente não consegui acompanhar, viu, meu caro Roger? E até ele acabou caindo ali com as costas viradas ali pro gramado, mas talvez foi só o choque, né? Que dá a impressão que o jogador ali do Burino realmente recolheu os pés, foi ali na bola. No entanto, o árbitro nem acabou marcando ali falta, vai falar alguma coisa com o auxiliar. E o que será que ele está conversando com o auxiliar número 2 ali, o Rafael Trombeta? Será que ele está dando uma trombetada ali, viu, Roger? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Neste ano você vai ter a chance de escolher o presidente, os senadores e os deputados que vão definir o destino do Brasil pelos próximos anos. Escolha bem nas mãos de quem você vai entregar o futuro de seus filhos. Ou aquilo que você sonha para eles pode acabar virando um pesadelo. Para consertar um Brasil que está partido, é preciso um partido que pense em um só Brasil. Felicial Podemos. Giovanni Augusto traz o time do Guarani, abriu com Eliel, cruzou no segundo pau, subiu de cabeça para tirar o Nilson Júnior, que bote e volta lá do outro lado, insiste o time do Guarani, foi derrubado o Diogo Matheus com falta, o árbitro deu sequência porque a bola caiu aqui com o time do Bugre, Hernando. Bolinha no rádio, gol na CBN. Pois é, gol no Morumbi, 2 minutos depois do VAR revisar o lance, Speed Mendonça empata para o Ceará, São Paulo 2, Ceará também 2. Olha o Ceará dando trabalho, encrespando, tirando a liderança do São Paulo Futebol Clube nesse momento. E ele optou por marcar a falta, aquele lance anterior aqui, falta para a equipe do Guarani, hein, Léo Toninho? Exatamente, canto ali direito, canto direito, daqui a pouco vem duas mudanças pelos lados ali do Guarani, meu certo é que uma falta foi anotada, pós de bola para o Guarani, tenta descontar, já duas mudanças, tanto o Lucas Ramon quanto o Maxwell vai pro jogo. Daqui a pouco vamos ter a confirmação, pode ser agora? Pode ser agora? Pode ser agora, Léo Toninho? Pode ser agora. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Falta para a equipe do Guarani, levantamento na boca do gol, desviada essa bola, o goleiro vai atrás, fica com ela, faz firme, segura a defesa, alterações no Bugre. Confirmando, saiu 36 Eliel, deixou o gramado, entrou 19 Lucas Ramon, deixou também o gramado, 9 Lucão do Break, agora 11 jogos sem saber o que é balançar as redes, para a entrada do 71, quase o esquecido para o recolocado aí para o jogo, quem sabe em 71 Maxwell foi pro jogo. E aí, Gabi Castro? Maxwell, Lucas Ramon, lateral direito, né? Entrando aí. O que você fala dessas alterações do Marcelo Chamusca? Eliel por desgaste, né? Já estava mancando. E aí joga improvisado, portanto, o Lucas Ramon, que é o lateral direito, e aí vai jogar na esquerda. E no ataque não funcionou, né? O Lucão do Break. Mesmo com o gramado pesado, o Guarani poderia ter explorado mais através de cruzamentos, mas não conseguiu chegar na linha de fundo, não teve criatividade, né, na partida de hoje. Então, portanto, foi uma figura nula no jogo hoje, o Lucão do Break. E aí coloca um jogador de confiança, o Maxwell, que foi bem com o Marcelo Chamusca no Cuiabá, para dar uma mobilidade para esse ataque do Guarani. É a famosa tentativa e erro do Chamusca. No dia que completou 50 jogos, passou em branco o Lucão do Break. Não teve a dancinha do Break. Você ouviu aí
a empolgação toda do torcedor do Sampaio Correia, vence por 2-0, em casa realmente faz uma campanha muito boa, fora nem tanto, mas vai melhorando muito e vai despachando o Guarani. Escanteio o Bugrão, da esquerda para a direita, o levantamento acontece, subiu de cabeça Nilson Júnior, tirou o rebote, volta para Bruno José, setor direito do campo, ele acabou derrubando o jogador da Bolívia querido, o árbitro vai dar sua lateral, mas para a equipe do Guarani, o próprio Bruno José vai para a cobrança, tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 32, etapa final de jogo, o placar CBN é este. Sampaio Correia. Em São Luís do Maranhão, Sampaio 2. Guarani nada. Central da bola. Começou na Arena Castelão, Fortaleza e Juventude estão jogando 0-0, empate da Morumbi, segundo tempo, São Paulo e Ceará 2-2, com esse resultado o Corinthians segue na liderança. Amanhã tem Timão na CBN, enfrenta o América às 18 horas na Neoquímica Arena. Vinícius Moura narra esse jogo aqui na CBN. E vem aí o time do Guarani de novo. Rodrigo Andrade, linha de fundo, derrubada, é pênalti! Pênalti! Sem dúvidas, o árbitro não titubeou, apontou a marca da Cal. É pênalti em cima de Rodrigo Andrade, é chance do Guarani no jogo, hein, Léo Toninho? É, o volantão que acabou de entrar, né? Recebeu ali no canto direito, recebeu a falta também. O juizão, sem titubear, já marcou ali a penalidade. A gente até acompanha que o replay não estava impedido, realmente, dentro ali da grande área. Conseguiu no limite, até segurar mesmo a bola ali para que ela não saísse pela linha de fundo. Foi infantil ali o jogador da equipe do Sampaio Correia. A falta anotada, quem sabe, o Guarani no jogo, quem sabe, com esse golzinho, caso converta, consiga aí entrar no jogo e tentar no mínimo o gol de empate, viu, Roger? Giovanni Augusto bate pênalti muito bem. A especialidade do camisa 10, Giovanni Augusto. Gol da esquerda, como se fosse no brinco, gol do portão de entrada. Foi lá para dar uma catimbada o camisa 15, Elmiro, o capitão do Sampaio Correia. Tem outro jogador do Sampaio falando com ele, enchendo ali os picuados, jogador do Guarani. Bruno José vai lá e tira o jogador do Sampaio Correia. Vamos jogar bola, Sampaio. 33-47. Se converter, Guarani, Botafogo no jogo. Vai Giovanni Augusto para a cobrança. Quase 34, Giovanni. Ele conversa com o Rodolfo Toschi Marques, que dá algumas orientações para ele, até para posicionar a bola na marca da Cal. O árbitro vai lá e chama a atenção dos zagueiros, pede para que ninguém invada. Protocolo FIFA do árbitro, que é da FIFA também. Ano de Copa do Mundo, os árbitros estão mais atentos. Aqueles que ficam ali na meia-lua não podem, inclusive, passar da posição da meia-lua. Vai Giovanni Augusto para a cobrança contra Luiz Daniel. Giovanni Augusto, quem sabe o goleiro? Quem sabe é você, o goleiro, para pegar. Vai fazer Giovanni Augusto, bateu, é gol! Gol do Bugre! Guarani! Giovanni Augusto, camisa 10! Ele não perdoa! Giovanni Augusto marca! De pênalti, perna direita, canto esquerdo do goleiro que foi pro outro lado. Ela foi morrer no fundo do gol do Sampaio Correia. Guarani 1. Sampaio Correia 2. O que vale é o detalhe com Taí, Léo Toninho. E vai buscando a bola no fundo das redes e o goleirão Luiz Daniel. Como o gol do Poveda, hein? Bola para um lado, o goleiro do outro, bola no canto esquerdo. Fez o básico e o objetivo ali, o camisa número 10, chegou ao seu 6º gol. Que momento, hein, Guarani? Desconta fora de casa, agora Sampaio 2, Guarani 1. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 35 minutos, 25 segundos, etapa final de jogo, o placar é esse. Sampaio Correia 2. Guarani 1 e vem Pimentinha, invade a área, vai pintar o terceiro, bateu! Pra fora do gol, pela linha de fundo. Tiro de meta, quase o terceiro do Sampaio, Leão. Exatamente, correu como pôde ali no canto direito o Pimentinha. Ele veio fazendo um fuá dentro da grande área na hora da batida. Ele foi um misto de tentar cruzar ali pro companheiro, tentar um chute. Ele reclamava de um certo desvio, que eu realmente não vi, a arbitragem também não. Linha de fundo, tiro de meta anotado. Confirmando, 2 para o Sampaio, 1 para o Guarani, central da bola. Campeonato Brasileiro Série A no Morumbi, segundo tempo em andamento. São Paulo e Ceará vão empatando 2-2. Amanhã tem clássico, ou melhor, clássicos na Série A. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro às 4 da tarde. E depois a bola rola às 18 horas para Fluminense e Flamengo no Maracanã. Futebol, vamos CBN.
Segundo tempo em andamento em São Luís do Maranhão, 37 minutos. Sampaio Corrêa vai vencendo o Guarani, placar de 2-1. Giovanni Augusto deu um gás aí pro Guarani para quem sabe buscar o gol de empate. O Guarani tá nessa expectativa no segundo tempo. 10 minutos mais acréscimos aí pro Guarani tentar de fato buscar esse empate. E uma informação importante, hein? Com o gol do Giovanni Augusto, o Guarani não tem mais o pior ataque do campeonato, hein? Sai dessa marca negativa, viu, Rogério Williams? Muito bem, aqui falta para a equipe do Guarani. Quem sabe o empate, Guarani? Quem sabe o empate? Diga, Léo Toninho. Gente, falta ali no canto esquerdo, uma falta perigosa, quem sabe o empate, Giovanni Augusto, autor do gol Bugrino, se prepara para a cobrança, quem sabe o segundo gol, Roger? Quem sabe o segundo gol, Giovanni, perna direita, a parte jogada ensaiada, entregou aqui, na entrada da grande área, bateu o jogo, Matheus, pra fora! Da meia-lua, quase o 13, faz o gol de empate, Léo Toninho. Foi com muita inteligência, uma jogada ensaiada na meia-lua, viu que tinha liberdade ali o camisa número 13, foi pra ele que foi tocado o Giovanni Augusto, bateu firme de canhota, a bola acabou subindo, pegando uma certa velocidade, linha de fundo, tiro de meta. Mudou o Sampaio Corrêa. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Saiu camisa de número 10, o Rafael Villa. Rafael Villa deixou o gramado, entrou o 8, Ferreira. Pois não, Gabi Castro. Mostra que o Guarani tá no jogo, né? A entrada do Rodrigo Andrade foi importante porque salvou uma bola no campo de ataque dentro da área, ia fazer o cruzamento, acabou sofrendo o pênalti e o gol do Giovanni Augusto. É um gol importante, o Guarani ainda continua com muitos erros defensivos, tem os espaços aparecendo, mas é uma vantagem frágil, né? Agora 2-1, a diferença é de um gol só, então foi muito importante a marcação desse pênalti por conta do Giovanni Augusto, coloca nos últimos minutos o Guarani na partida. youtube.com/CBN Campinas, também estamos transmitindo no canal Esporte CBN Campinas. Você que está nos acompanhando pelo YouTube da CBN Campinas, vá lá, busque Esporte CBN Campinas, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber somente notificações das transmissões esportivas da CBN Campinas. Nós que também estamos arrepiando nos 99.1 segundo o Ibope nos últimos 90 dias, a rádio mais ouvida no esporte de Campinas. E vem o Sampaio, ponta esquerda, Lucas Hipólito coloca na área, tira a zaga do Bugre, agora tenta puxar o contragolpe, vem Maxwell abrindo essa bola pelo setor esquerdo do campo, Lucas Sabon por aqui, toma o tranco, falta nele, é falta para o Bugre bater no campo defensivo. Eu já vejo, me parece que preparando o Marcelo Chamusca mais uma alteração. Mais uma alteração no Bugre já já. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 26 graus a temperatura em São Luís do Maranhão. Mexeu o Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Terceira e última, saiu camisa 98, Madson. Madson deixou o gramado para a entrada do camisa 20, Marcinho. E aí, Gabi, dá pra esperar muita coisa do Marcinho nesses minutos finais de jogo? Vai pro famoso tudo ou nada, né? Então ele desfaz aquele esquema com os volantes, já saiu o Madson, já saiu o Silas, fica apenas o Rodrigo Andrade como o volante da equipe, que tem uma chegada no campo de ataque, e aí fica com o Giovanni Augusto, fica com o Marcinho e fica com 3 atacantes, né? Fica com o Ronald, fica com o Maxwell e o Bruno José em campo. São os últimos minutos, tenta buscar esse gol de empate, Chamusca. CBN transmitindo para você, Sampaio Corrêa e Guarani, direto do bar e restaurante Floresta, aqui no Clube Cultura em Souzas. Um espaço maravilhoso, você está convidado, passe aqui, nesse final de semana, aberto para você também, um espaço sensacional. O Léo não conhecia, o Gabi também não, estão de boca aberta do espaço sensacional que o pessoal montou aqui. Maravilhoso, viu? Estrutura com várias TVs, telões, sensacional. Sensacional. Drinks. Quem falou drinks aí? Só pode ser você, né, Léo? Só pode ser o Léo Toninho. Ô, Júlio, o homem tem uma despedida de solteiro hoje. Hoje? Hoje, você acredita, mano? Ele vai sair daqui. Acredito. Ele vai pra uma despedida de solteiro. Você só vai saber de Léo Toninho amanhã por volta das 7 da manhã. Mas tem que liberar 10 horas da noite, vai ficar até o final o Léo Toninho, viu? Vai participar aqui até o final, junto com você e com o Júlio. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca.
que é o louco de convidar o Léo para uma despedida de solteiro. Não sei se teremos casamento não, hein? Vem Bugrão! Bola colocada na grande área, bate de primeira pro gol! Pega o goleiro Luiz Daniel! Milagre do goleirão! Ele salva, foi um petardo, uma bola perigosa que ele salva. Depois o cruzamento do Lucas Ramon. Chega batendo, escorando o Marcinho, sangue novo. Quase faz o gol de empate, Léo Toninho. De boa jogada. O Ramon que entrou ali no lugar do Eliel. Fez um cruzamento. Ele é de origem ali no canto direito. Fez pelo canto esquerdo, já dentro da grande área, o Marcinho. Enfiou o pé, grande defesa. Acabou sentindo, mas mesmo assim, escanteio Guarani, Marcinho pra bola. O próprio Marcinho levanta, toca de cabeça no primeiro pau, desvia, Hernando tocou. Luiz Daniel! Milagre do goleirão, de novo, vai buscar no canto esquerdo, alto, de mão trocada, quase o Guarani empata o jogo, Léo Toninho. Hernando, no lugar certo, na hora certa, cabeceou a bola, exigiu uma grande defesa do goleirão, mais uma vez, escanteio depois do milagre. Marcinho levanta, tenta subir por lá, Lucas Ramon, a zaga tira, volta o rebote, Ronald, vai bater daí, bateu, bola desviada, o goleiro vai para evitar o escanteio. Eu confirmo 42:50, segundo tempo, reta final do jogo no Maranhão. Placar é esse: Sampaio Correia 2, Guarani 1. Tá apertando o Bugre, mas tá perdendo por enquanto o central da bola. E a liderança da Série B, Roger Williams, é do Cruzeiro, 22 pontos. Ontem venceu mais uma contra a equipe do Criciúma. Amanhã, às 4 da tarde, encerramento da rodada com o duelo entre Vila Nova e Grêmio. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Marcinho pelo setor direito do campo, já está no campo de ataque, todo o Guarani no campo de ataque, ele rola essa bola para Diogo Matheus, atenção, pode voltar com o Marcinho, tocou para Marcinho, setor direito do campo, vamos lá Bugrão, tem tempo ainda, o Guarani vai apertando, ganha, bonita parada, Marcinho, setor direito, rolou para Giovanni Augusto, capricha, camisa 10 do Bugre, domina, parede direita, grande área, passou no comando, tocando para ele, para Marcinho, tira a zaga da Bolívia, querida, faça dali. Gabriel Castro, que pressão é essa do Bugre? Partida em aberta, né? Neste final, boas entradas do Marcinho, entrou Lucas Ramon pelo lado esquerdo também. Guarani vai tentando esse final de jogo em busca do gol de empate. Giovanni Augusto, ponta direita, vai partir pro levantamento, 44 minutos, virou o jogo para Ronald, já está na ponta esquerda, ganhou do Marcinho, do Mateuzinho, levantou no segundo pau, ninguém do Bugre por lá, afasta a zaga, tetracolor, volta o rebote pelo meio de campo para a equipe do Guarani, vem Ronaldo Alves, chuta pro gol! Se empolgou o zagueiro. Para desespero do técnico Marcelo Chamusca, ele roubou, clareou para ele e falou: eu vou bater hoje, eu se consagro. Mas aí foi muito longe, hein, Léo Toninho? É igual diria o outro, né, meu caro Roger Williams, exatamente, acabou ali pegando a bola na região central, foi de uma forma até motivado, né, a bater ali a bola para dentro ali do gol. O técnico Marcelo Chamusca pediu um pouco de calma, também o Ronald, que tinha no canto esquerdo, pediu também um pouco de calma, foi uma certa situação brava, mas vai que acerta, né, Roger? No furo tem que chutar mesmo, só sabe se vai marcar o gol, se tiver algum desvio, se bater pro gol. Vai mexer o Sampaio Correia. Poveda vai entrar, mas o Léo pediu para ele ficar mais um pouquinho. Ué, desistiu? O Poveda já tinha até tirado as caneleiras. É, e a placa já tinha até sido levantada. Ia entrar ali o camisa 19, que era o Aaron, né? O Aaron. Mas a princípio não mudou, fica ainda o camisa 9 em campo. Que loucura, Gabi Castro. A volta dos que não foram. É o jogo que entrou um 16 e ninguém sabia. É o jogo que o 9 já estava sem caneleira, teve que pôr para voltar pro jogo. Coisas esquisitas acontecendo, né? Mas alguém acho que pediu para sair, por isso que o Gabriel Poveda ficou mais um pouco no gramado, né? E agora sim, né? Então a gente vai ter a alteração confirmada. E agora sim o Gabriel Poveda está sendo substituído. É, os nossos amigos da redação lá do Globoesporte.com já tinham até colocado a entrada do Aaron. Mas vem aí a alteração, que vale a alteração de verdade agora na CBN Campinas. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Pois não, Léo Toninho? É, tem mudanças, hein? Confirmando aqui as mudanças pelos lados da equipe do Sampaio Correia, que foi uma troca doida aqui. Realmente saiu o Gabriel Poveda. Gabriel Poveda sai com a camisa de número 9 e entrou o Heron com a camisa 19. Eu havia visto ali
que o Lucas, né, Hipólito havia saído, mas na verdade não. Quem saiu foi o 7, o Igor Catatal. O Igor Catatal deixou o gramado para a entrada do camisa 21, Wesley Piontek, meu caro Roger. Muito bem, então os amigos da redação do Globoesporte.com estavam corretos. O Heron realmente está em campo. Um abraço a todas as redações que estão acompanhando a nossa transmissão. Daqui a pouco tem Central da Bola, daqui a pouco o Júlio Nascimento, daqui a pouco o pessoal do plantão também, para ficar de olho, ligado nas informações do Léo Tonin, daquilo que vai acontecer na saída de campo também. Essa é a marca de 47, ele prometeu até 50. Tem 3 minutos ainda, Gabi Castro. O que dá para acontecer em 3 minutos no futebol? Ah, muitas coisas, viu? Na cozinha dá para acontecer em 3 minutos, mas no gramado, no campo de futebol, também dá para acontecer. Então o Guarani precisa colocar essa bola no ataque, impedir que o Sampaio Corrêa chegue através do Pimentinha e colocar para quem entrou bem. Então é bola no Marcinho, é bola também no Maxwell, no Ronald, nos atacantes que estão jogando pela beirada, porque dá para chegar nos últimos minutos no gol de empate. Falar em Pimentinha, jogou bem o camisa 11, hein? Sempre aparecendo na área. É impressionante. Ele é rápido, ele tem velocidade, ele tá aprendendo a finalizar cada vez melhor. Ótimo jogador, Pimentinha. Lançado o Guarani para o campo de ataque. Bruno José fecha, vai nela o goleiro Luiz Aniel. A Bafa fica com ela. 47-52, futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. 48, reta final do jogo, o Guarani perdendo o placar de 2-1, vai amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro, impressionante Guarani. Esqueceu o futebol no Campeonato Paulista, vai ter que melhorar e melhorar muito. Lá pelo setor esquerdo do campo, Wesley Piontek domina, vem pra cima, fecha na marcação, Diogo Matheus colocando essa bola pra fora. Lateral vai ser a equipe da Bolívia querida. Sentadinhos torcedores, ainda esperando o final do jogo, até porque o Guarani apertou na reta final. Placar de 2-1, vai vencendo mais uma em casa da equipe que faz um bom trabalho dentro do seu estádio. O estádio Castelão, que não é a Arena Castelão, né? É o estádio Governador João Castelo, ele que foi governador do estado do Maranhão de 79 a 82, afasta a zaga do Guarani, Diogo Matheus tirou dali, vai apertando na marcação a saída de bola da equipe do Sampaio Corrêa, tem lateral de novo, a equipe da casa para ser batido, lá pelo setor de ponta esquerda vai tomando licença para fazer a cobrança Lucas Hipólito, 49 minutos, 1 por jogar, o Guarani vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, vai pegar o Vila Nova em casa a próxima quinta-feira, 9h30 da noite, e não tem outro resultado, Guarani, ao não ser a vitória, somente a vitória interessa em partida que a CBN vai transmitir para você. E agora tem escanteio, hein? Mais um para a equipe do Sampaio Corrêa, Léo Tonin. No canto esquerdo e segurando os segundos preciosos, né? Praticamente aí no término da partida, segurando a bola ali, escanteio já batido, Sampaio vencendo 2-1. Sampaio vence 2-1 e vai ser o fim do jogo. Lá pelo setor esquerdo tenta ainda o Sampaio Corrêa, uma bola com o Heron, chegou a linha de fundo, tenta vir para cima, tira a zaga, ajudando lá atrás o Maxwell, foi derrubado, falta dele. Tem pressa o Guarani, vai ser o último lance do jogo, pede a bola o Maurício Kozlinski para bater direto para o campo de ataque, vai ser a última apontada, o árbitro já olhou para o cronômetro da mão esquerda, não pode ter muita embaçação no Guarani se quiser alguma coisa, tem que meter a bola para o meio do campo, não há tempo para mais nada, é fim de jogo. Rodolfo Toschi Marques do Paraná sinaliza o meio de campo e bota um ponto final na partida. Sampaio Corrêa 2 Guarani 1. Primeira vitória do Sampaio na história sobre o Guarani. É a primeira vez que isso acontece, vitória importante para o Sampaio e que deixa o Guarani afundado na lanterna no Campeonato Brasileiro. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. 8h58, Central da Bola no ar. Vamos aqui, Elton Grimaldi, acompanhar o Giovanni Augusto, capitão do Guarani, dando declarações sobre essa derrota do Guarani, que agora cai para a última posição e permanece nela, né? O Tombense venceu, o Guarani é o último. A equipe pecou um pouco ali na última bola, né? Na bola de definição, para a gente achar um passe melhor para o companheiro. Eu me incluo nesse quesito, faltou caprichar um pouquinho mais, assumo total responsabilidade ali. Então, acredito que esse detalhe que está faltando para a nossa equipe, a gente conseguir achar esse passe para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade para definir as jogadas e fazer os gols, que eu tenho certeza que quando a gente conseguir encaixar
esse detalhe, nossa equipe vai crescer no campeonato. Falta o detalhe, é o que diz o Giovanni Augusto, que é o capitão do Guarani, o camisa 10, e foi o autor do gol hoje. Giovanni Augusto ajudou o Guarani a sair da marca de pior ataque do campeonato. O Guarani faz mais um gol, então chega a 5 na Série B, mas é um número ainda bem assustador, né? Vamos ouvir o goleiro do Sampaio, que também foi uma peça importante, né? O Luiz Daniel fez 2 defesas em sequência importantes. O Guarani por muito pouco não empatou, principalmente no cabeceio do Hernando, e o Luiz Daniel fez as defesas. Está me abençoando, podendo fazer bons jogos, né? Hoje foi da mesma forma, né? Sabíamos da importância da vitória, que nos tira da zona de rebaixamento, nos joga para o 8º, né? Durante o jogo, pode ser que a gente não trabalhe, não faça uma defesa, mas quando necessário, quando precisa, a gente tem que estar concentrado, ligado para poder executar bem. Tá, então, Luiz Daniel, o goleiro do Sampaio Corrêa, fomos de carona aqui com o Premier, justamente para ouvir personagens importantes, né, desse jogo no Castelão, em São Luís do Maranhão. Guarani derrotado 2-1 contra o Sampaio, o Bugre na última posição. O WhatsApp, claro, já tá bombando aqui, muitas mensagens no 991869070. Daqui a pouco eu vou registrar cada uma delas, mas ouvir do Gabi Castro um primeiro comentário, né, sobre essa derrota do Guarani, uma reestreia que não esperava o técnico Marcelo Chamusca, né, Gabi? Não, atuação muito ruim do Guarani na noite diante do Sampaio Corrêa, para a partida que a gente assistiu contra o Vasco da Gama, jogando contra 30 mil torcedores do lado de fora, contra um Vasco da Gama invicto na competição, e a gente viu uma atuação do Guarani, e aí teve a reestreia do treinador. A expectativa era muito melhor, Júlio, e não aconteceu. Os espaços entre o setor defensivo e de meio campo apareceram, pouca criação, um ataque que não funcionou, diante de um Sampaio Corrêa que entendeu um gramado pesado, que através de um pênalti infantil no primeiro tempo e de uma falha defensiva no segundo tempo, aproveitou este espaço e conseguiu fazer os 2 gols. Vitória merecida do Sampaio Corrêa, que deixa a zona de rebaixamento e deixa o Guarani na última colocação, com um problemaço para o técnico Marcelo Chamusca, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Pois é, perfeito então, Gabi Castro já com esse comentário inicial, justamente para entender daqui a pouco, né, debruçar de fato o que aconteceu com o Guarani nesta noite de sábado, para que o time não tenha correspondido, e principalmente o comportamento dos jogadores, já que o Guarani agora vai precisar mudar muita coisa. É o último colocado do campeonato, tem 8 pontos apenas, e o próximo jogo contra o Vila Nova. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Central da Bola apenas começando nesse pós-jogo de mais uma partida na Série B, Guarani, aqui na CBN Campinas. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Seibin, www.seibin.com.br. Guarani e Sampaio Corrêa. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Neste ano você vai ter a chance de escolher o presidente, os senadores e os deputados que vão definir o destino do Brasil pelos próximos anos. Escolha bem nas mãos de quem você vai entregar o futuro de seus filhos. Ou aquilo que você sonha para eles pode acabar virando um pesadelo. Para consertar um Brasil que está partido, é preciso um partido que pense em um só Brasil. Felicial Podemos. O Laboratório Seibin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6 mil exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Seibin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Seibin,
referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Visite www.seibin.com.br. Domingo de Brasileirão na CBN. A primeira parada é na Vila Belmiro, com um clássico de muita rivalidade. Santos, Palmeiras. Às 4 da tarde, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, o Timão entra em campo em Itaquera. Corinthians, América. Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Sampaio Correia. Apresentação: Júlio Nascimento. 9h04, Central da Bola de Guarani 1, Sampaio Correia 2 em São Luís do Maranhão. WhatsApp da CBN, Mariana mandando, a Mariana e o Cristiano de Sumaré. Tá mandando assim: boa noite, JNs, a todos da CBN. Infelizmente, se continuar assim, vamos trocar o mascote do nosso bugre. Não quero o tal do Lanterna Verde. Tá pedindo reação aqui o Cristiano, porque os resultados recentes do Guarani jogam o time para a última colocação e é verdade. Obrigado pela mensagem. Time incompetente. Os jogadores sabem da história e da instituição chamada Guarani. Acorda a diretoria. Manda um recado também o Igor Júnior, aqui pelo WhatsApp da CBN. O Daniel, final do telefone 6692, também faz aqui as críticas dele sobre o jogo hoje do Guarani fora de casa. Obrigado, Daniel, pela mensagem. Boa noite. Será que o Guarani não tem diretor de futebol e presidente para enxergar sobre este elenco? O pior de tudo é a má vontade. Escreve aqui o Nelson em relação à atitude dos jogadores. Vou deixar anotado aqui porque o Gabi vai falar também, então, Nelson, sobre a questão da atitude. Obrigado pela mensagem. O Marco Vinícius, Vila IP. Será que a diretoria do Guarani quer seguir os passos da diretoria da rival no Campeonato Paulista? Faz aqui o comentário o Marco Vinícius. O Márcio de Valinhos também deixa a crítica dele. Tá dizendo que o Daniel Paulista estava tirando leite de pedra com esse elenco. E que agora vai ter dificuldade o Marcelo Chamusca para conseguir extrair o mesmo com esse elenco do Guarani. Obrigado pela mensagem. Pelo YouTube, o Emerson Santana estava na expectativa do Guarani reagir com o gol do Giovanni Augusto, que não aconteceu. O Marcelo Viana vamos Bugrão. Renata Alves tá perguntando quanto é que terminou o jogo. 2-1 pro Sampaio Correia. Renata, obrigado pela mensagem. E o Marcelo, falar o quê? Escreve aqui o Marcelo. Tem muita coisa para falar sim, viu, Marcelo? Pra que esse desespero? Pergunta aqui o Thiago Vitor. Mas são 9 rodadas já. É o momento pelo menos de ligar o sinal de alerta. Não pode ficar adiando essa questão da reação, porque é uma edição da Série B muito equilibrada. Daqui a pouco eu passo a tabela, mas para se ter uma ideia, o Guarani agora pro Sampaio Correia, que é o 8º colocado, tem 3 pontos. Uma vitória hoje levaria o Guarani lá pro G8. Então, só para se ter uma ideia do quanto é equilibrada essa Série B do Campeonato Brasileiro, né? Muita disputa de fato. E é claro que o sinal de alerta agora já está ligado justamente pensando na sequência da competição. 9h07. Vamos agora ao craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. Quem será que foi o craque do jogo, hein? Vamos então aqui às nossas votações. Roger Williams, começa por você, Roger. Para você, um craque do jogo é uma decisão fácil para o jogo de hoje ou mais complexa, hein, Roger? Não, eu vou dar uma menção rosa pro Luiz Daniel, né, goleiro do Sampaio, que no final fez alguns milagres, né, mas o Pimentinha, para mim, pela regularidade no campo, não fez gol não, mas foi o cara que mais se apresentou pro jogo. O cara que mais com habilidade conseguiu pisar na área.
um dos que mais finalizaram também. Para mim, Pimentinha, até porque tá crescendo muito, e é sempre um cara que incomoda muito. Pimentinha, para mim, foi o grande craque do jogo. Aliás, Pimentinha vira e mexe, agora é menos, né? Mas ele era especulado sempre aqui no futebol campineiro, agora já diminuiu essas especulações e é o famoso jogador que, quando veste a camisa do Sampaio, sempre dá trabalho, né? Pimentinha teve algumas oportunidades em outros clubes, não foi tão bem assim, mas no Sampaio ele sempre fica muito à vontade. Ô Roger, até para fechar contigo, eu queria a sua opinião também, né, sobre essa situação do Guarani e os ouvintes aqui no WhatsApp da CBN cobrando reação, atitude. Não é só uma questão de uma pontuação baixa, rendimento baixo, falta de gols, falta de pontos. Mas o que tem incomodado o torcedor do Guarani, pelo menos aqui no WhatsApp da CBN, é a postura dos jogadores, viu, Roger? Eu acho que Rodrigo Andrade tem que jogar nesse time, não tem jeito, né? Você tem aí o Lucão, que apesar de ter passado em branco, ainda é um cara que é muito melhor que Nicolas Careca, né? Você não pode, acho que, ainda insistir com o Giovanni Augusto. Fez o gol e tal, mas eu não sei, às vezes meter um banco nesse cara aí, fazer alguma coisa, porque nada acorda o Giovanni Augusto. É impressionante. E me parece que ele é meio blindadão, sabe? No clube, sabe? Porque é o maior salário, porque tem história e tal, mas, não tá dando. Ele não carrega o time no meio de campo, não. Algo tem que ser feito e me parece que chega com essa carta branca o Marcelo para fazer, em termos até de punição, entre aspas, né? Para alguns atletas que não estão jogando absolutamente nada no Guarani. Eu começaria por Giovanni Augusto, banco nele, banco no Giovanni Augusto, mexer, sei lá, o Guarani joga com 3 no ataque, mas se juntar os 3 não dá 1, né? É muito estranho esse ataque do Guarani, que é um ataque muito pouco produtivo. Esse gol de pênalti do Giovanni Augusto fez o Guarani passar a ponte, deixou a ponte com o pior ataque, e o Guarani com o segundo pior ataque. Então, muita coisa o Marcelo pode mudar e sem responsabilidade. Porque se nada até agora deu certo, toda mudança que ele fizer é para um propósito maior de se achar um Guarani melhor. Algo tem que mudar, cara, e tem que ser no time. Já mudou o técnico, não tem mais o que fazer. Tentou o Benhur, agora chegou aí o Marcelo. É dentro do campo, é dentro do time. Dizer que o time não tem postura, que não briga, não digo isso não. O Guarani deu carrinho hoje, o Guarani foi guerreiro, sabe? Mas acho que é peças, talvez até mesmo esquema. Mas algo tem que fazer, né, Júlio? Maravilha, Roger. Boa volta pra você, meu caro. Bom restante final de semana. Parabéns pela transmissão. A sua parte foi feita sempre com o profissionalismo e brilhantismo de sempre. Sempre uma honra, viu, Roger? Um abração, viu? Obrigado, Júlio. De todos nós, uma honra fazer de novo aqui, direto do Floresta, aqui no Clube Cultura, esse lugar maravilhoso. Quiçá o nosso coordenador, Pio, possa nos escalar para voltar aqui de novo, que é um barato, né? As pessoas assistindo a gente aqui a transmitir, fazer vídeos, né? Vibrando aqui. Tinha Ponte Pretano aqui também, né? Eu acho que quem estava acompanhando a gente no primeiro gol, você ouviu, né? No primeiro gol do Sampaio teve vibração aqui também. E é válido, tá tudo certo, né? Um abraço, Júlio, até a próxima. É isso aí, é do jogo, né? E o legal é esse clima de respeito, porque a mensagem que a CBN transmite sempre é essa. De você, às vezes, ser rival no futebol, mas tudo termina no campo. Não precisa ser levado para fora do campo. E a gente sempre luta aqui para acabar com qualquer tipo de violência dentro do futebol. Então esse clima é muito bacana. Parabéns ao pessoal do restaurante Floresta, Bar e Restaurante Floresta, no Clube Cultura em Souzas. Tô maluco, tô sedento pra conhecer, hein? Ô Pio, na próxima eu tô lá, hein? Não tem jeito. Já deixa anotado aí. Léo Toninho, vou deixar o comentarista por último. Léo Toninho, seu voto aqui pra craque do jogo na CBN. Olha, eu acho que as observações do Roger era a linha que eu ia seguir, mas eu voto no Poveda mais porque ele abriu o placar. Eu acho que no primeiro tempo ele criou bastante jogadas, então fez um pouco da diferença. Até no segundo tempo foi bem acionado, teve aquele jogo de corpo lá no segundo tempo que ele foi tirar assim o lateral. Então acho que as observações do Luiz, grandes defesas, que praticamente fez com que o Guarani não empatasse o jogo, e também o Pimentinha por essa velocidade, por essa esperteza dele na lateral, mas eu fico com o autor do primeiro gol, Gabriel Poveda. Tem despedida hoje, não? Tem festa hoje? Tenho despedida. Já recebi fotos. Já recebeu fotos? Fotos. Olha só que fazem. Tá vendo, Antônio Grimaldi? Você dá asa, aí
Mas amanhã eu vou comer uns hambúrgueres, já combinei. Então, quer dizer, eu tenho que estar apto a partir das 11, 10 da manhã. Então, não sei se eu estendo muito, não. Não, calma, Léo, não expõe muito sua vida assim não, porque é complicado isso aí. Calma, segura. Daqui a pouco eu me despeço de você, só pra fechar aqui o craque do jogo. Quero saber do Gabi Castro, porque a decisão está nas mãos dele. Se ele vota no Pimentinha ou no Poveda, então se traz um terceiro nome pra ser eleito o craque do jogo. Gabi. Opa, o Léo ficou chutando tudo lá, entendeu? O panorama do jogo, é Agora verdade sim. que já... Opa, voltamos. Pois Agora não, sim. Gabi, o seu voto para craque do jogo. Vamos lá então, menção honrosa pro Iago pelo primeiro tempo, foi o jogador mais perigoso do Guarani, e uma menção honrosa pro Rodrigo Andrade, que conseguiu mudar o panorama do jogo. É verdade que já estava 2-0, então é mais fácil, né, você ter um poder ofensivo maior, porque daí o Sampaio Correia apenas se fechou e deu liberdade pro Rodrigo Andrade, que tem a sua qualidade, mas teve mérito no pênalti sofrido. Então o Rodrigo Andrade, em condições, fisicamente, é titular dessa equipe. Do lado do Sampaio Correia, menção honrosa pro goleiro, pro Luiz Daniel, pro volante André Luiz, pelo gol marcado, foi esperto, né? Saiu da marcação, dominou e conseguiu fazer o gol. Eloir, em boa parte da partida, gostei do capitão do Sampaio. Pimentinha também uma menção honrosa, mas vou ficar com o Gabriel Poveda, por tudo que ele fez no primeiro tempo, e um jogador importante também para incomodar a zaga do Guarani no segundo tempo. No segundo não teve tanta finalização, mas preencheu o espaço, incomodou. Quando o Guarani tentava sair com a bola, era um jogador que sempre estava ali incomodando. Então foi importante a presença do camisa 9 hoje, além do gol, jogando sem a bola. Por isso que Gabriel Poveda fica como craque do jogo, Júlio. Maravilha, Gabriel Poveda, então, revelado pelo Guarani, foi quem abriu o placar hoje para o Sampaio, o craque do jogo na CBN Campinas. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Futebol, vamos ver. Guarani e Sampaio Correia. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Neste ano, você vai ter a chance de escolher o presidente, os senadores e os deputados que vão definir o destino do Brasil pelos próximos anos. Escolha bem nas mãos de quem você vai entregar o futuro de seus filhos. Ou aquilo que você sonha para eles pode acabar virando um pesadelo. Para consertar um Brasil que está partido, é preciso um partido que pense em um só Brasil. Felicial Podemos. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Sampaio Correia. Apresentação: Júlio Nascimento. Central da Bola, pós-jogo de Guarani e Sampaio Correia, derrota para o Bugre 2-1, passando aqui a rodada, né? A 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB venceu o Sport por 1-0. Jogo na terça-feira na Arena Pernambuco.
Ponte e Chapecoense empataram sem gols. Na terça-feira também no Majestoso, o Londrina venceu o Operário pelo placar de 2-1 no Estádio do Café e o Vasco da Gama venceu o Brusque placar de 2-0. Ituano e Náutico, 0-0 jogo na quinta-feira e ontem à noite tivemos 2 jogos. O Tombense que venceu o Bahia, resultado muito comemorado pelo time mineiro. E o Cruzeiro, que agora é o mais líder do que nunca, venceu o Criciúma por 1-0. O Cruzeiro vai muito bem nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sabadão com 2 jogos encerrados, o CSA venceu o Novo Horizontino por 2-1 e o Sampaio Corrêa venceu o Guarani por 2-1. Amanhã teremos o encerramento da rodada, né? Às 4 horas, Vila Nova contra a equipe do Grêmio. Jogo importante para o Grêmio. Tá aí de olho no G4, precisa vencer. O Cruzeiro é o líder com 22 pontos em 9 jogos. Vasco, 17 pontos, é o segundo colocado. Bahia, com 16 em 9 jogos, é o terceiro colocado. Sport no G4, 15 pontos. Novo Horizontino com 13. Grêmio e Operário com 12 pontos. Sampaio Corrêa, Londrina, Chapecoense e CSA com 11. Brusque, CRB, Ituano e Criciúma com 10. Ponte Preta, 9 pontos. E no rebaixamento, Náutico, 9 pontos. Tombense também com 9 pontos. Vila Nova, 8 pontos. E o Guarani também com 8 pontos. São aqui os times em ordem nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Tonin, um último destaque, meu caro, para você ser liberado para sua despedida e seus compromissos, viu, Léo Tonin? Tecnicamente vai ser do meu amigo, a gente vai contribuir com a despedida, né? Eu adoro a despedida das pessoas, Julião, mas é isso, o Guarani perdeu, não sabe o que é vencer a 5 jogos, né? Com 4 vitórias, com 4 derrotas, melhor, 4 empates, cheguei lá, 4 empates e 1 derrota, desde a época lá do Daniel e também na época do Ben-Hur, né? O Guarani não ganha desde a 4ª rodada, naquele jogo meio complicado contra o Criciúma, que foi de pênalti, mas recebeu uma pressão danada. De qualquer forma, o Guarani permanece na zona de rebaixamento, continua sendo o último e perigo, hein? 9 pontos, na verdade 8 pontos em 9 jogos, apenas uma vitória na competição, vem aumentando o seu saldo negativo, apenas uma vitória e aqueles pontos, né? Aquela análise, os mesmos pontos de agora do futuro. Então os pontos que o Guarani está deixando a desejar, principalmente contra um Sport, contra adversários dentro de casa, principalmente, vão fazer diferença no futuro, no término da competição. O certo é que o técnico pode contar com alguns reforços, tem toda aquela galera lá que está fazendo aquele processo de transição, já um trabalho mais de recondicionamento e também de tratar algumas lesões, mas o certo é que o Matheus Pereira retorna, canto esquerdo, foi tal o Eliel, né, que é muito questionado pela torcida, até que fez uma partida ok, mas depois foi substituído pelo Lucas Ramon, mas de qualquer forma, ao que tudo indica, Diogo Matheus na direita e o Matheus Pereira pelo canto esquerdo. Tem talvez uma possibilidade do Rodrigo Andrade já começar na equipe titular, fazendo uma dupla de volante lá com o Madison, e aí a gente fica na expectativa se o Iago continua mesmo, se é o Júlio César, se é o Lucão do Break. 50 jogos com a camisa do Guarani, mas 11 jogos sem marcar gols, então para um atacante isso é muito complicado. Agora não tem Nicolas Careca, Maxwell aí foi uma aposta, mas pouco pegou na bola também. De uma forma geral, quinta-feira, 9h30, com transmissão da Rádio CBN Campinas, tem aí Guarani e Vila Nova, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Julião. Obrigado, meu caro Léo Toninho, um abraço, até a próxima, viu, Léo? Valeu, abração, até a próxima. Muito bem, aqui registrando antes do comentário do jogo, aqui rapidamente mais algumas participações pelo nosso WhatsApp, o Topinel mandando a mensagem dele, o Cristiano, o Guarani precisa colocar mais jogadores da base, pode ser uma saída para ter uma atitude diferente, situação preocupante, manda aqui o Cristiano, obrigado pela mensagem. Júlio, qual o próximo jogo do Guarani? O próximo compromisso citado pelo Léo, justamente o Vila Nova, que aliás joga amanhã, então é uma oportunidade, né, para entender como chega esse Vila Nova, que está numa situação também extremamente delicada, né? O Vila Nova na zona de rebaixamento, justamente o vice-lanterna. Então, se o Vila Nova não vencer amanhã o Grêmio, já vira um jogo ainda mais do que decisivo para o Guarani, justamente no compromisso de quinta-feira no estádio Brinco de Ouro, a volta do Guarani, depois de 3 jogos atuando fora de casa, né? Já que o jogo contra o Vasco foi em Manaus, o Guarani volta à sua casa. 9h23, vamos com o comentário do jogo. Sampaio Corrêa 2, Guarani 1. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Vamos lá, Gabi Castro, a sua análise completa sobre esse jogo do Guarani. Decepcionante para o torcedor porque não foi a reestreia esperada pelo técnico Marcelo Chamusca.
E decepcionante para quem assistiu as últimas partidas do Guarani, né? Se nós pegarmos nas últimas 4 ou 5 rodadas, para mim esse foi o pior jogo do Guarani. Perdemos o contato com o Gabi Castro, que volta na sequência para o comentário completo do jogo. E é de fato uma grande preocupação, né, que o Marcelo Chamusca tem, justamente por todos esses aspectos que ele disse sobre a questão emocional, né? O Chamusca tocou tanto nessa tecla durante a semana sobre recuperar a confiança, o emocional, e é importante ouvir sobre esse aspecto também. Pois não, Gabi? Oi, Júlio, tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá então. Para o torcedor, né, que disse aí que tem tempo ainda, que não precisa de desespero, é uma análise que você pode entender como correta também. Tempo tem, 29 rodadas ainda. É um campeonato que está embolado, então o Sampaio Corrêa, que estava na zona de rebaixamento com a vitória, aparece entre os 10 primeiros. O problema, o Júlio, é que a postura do Guarani não dá mostras de que essa reação vai acontecer num curto espaço de tempo. O Guarani chega agora a 5 jogos sem vitória. Então, preocupa, o sinal de alerta, ele tá ligado. Você é o lanterna da competição, você troca o treinador e você não joga bem na estreia. Então aquele choque que era necessário, vem um novo treinador, mudança de postura, ela não aconteceu. E aí no final da partida, na entrevista do Giovanni Augusto, me preocupa ele me falar que o Guarani pecou na última bola. Não foi isso que aconteceu hoje. O Guarani ele não produziu e aquele último passe que não aconteceu. O Guarani tinha um espaço gigantesco da linha dos seus zagueiros para a linha do meio campo para a linha de ataque. Hoje o Lucão do Break não pegou na bola. O Bruno José jogou os 90 minutos e não se justificou porque que ele ficou no gramado. Você teve um ataque que não funcionou no dia de hoje. Mais uma vez, Madison e Silas jogando junto deu mostras de que não dá certo. Então o que o Sampaio Corrêa fez? Fez uma marcação para cima do Giovanni Augusto, que é a cabeça pensante, e aí quem tinha que armar o jogo era o Silas, e o Guarani não conseguiu sair dessa marcação. Então esse é um problema que o Marcelo Chamusca vai ter que resolver, porque a criatividade hoje ela não funcionou, que era algo que estava funcionando nas últimas rodadas. O Guarani era uma das equipes que mais finalizava, e hoje finalizou muito pouco. Eu fiz uma anotação aqui que no segundo tempo, com 26 minutos, o Guarani tinha finalizado uma vez e estava perdendo o jogo por 1-0. Então nem no segundo tempo atrás do marcador ele conseguiu produzir ofensivamente. Então você tem um problema muito sério de criação que não estava acontecendo. E defensivamente hoje o Guarani falhou. Falhou com 4 minutos de jogo, você comete um pênalti. E falhou numa falta de uma distância tremenda. Tanto que o chute parou no meio do caminho, o André Luiz, que é um volante que não tem a característica da finalização, estava sem marcação na área, ou seja, era uma bola parada. Todos os jogadores do Guarani eles estavam olhando para o jogador que estava batendo para onde estava a bola e para quem estava na sua marcação. E o André Luiz aparece sem marcação, com o Diogo Matheus lá na ponta dando condição, ele domina a bola, ele tem tempo de dominar a bola, olhar onde está o Kozlinski e fazer a finalização para fazer o segundo gol. No momento que o Marcelo Chamusca tinha feito a alteração. Então, assim, o sinal de alerta ele tá ligado porque hoje era uma partida que o Guarani não podia perder, que a gente falava antes da jornada começar, que era necessário, diante de um adversário direto, você somar pontos e, se possível, uma vitória. E a equipe do Sampaio Corrêa é limitada. É difícil jogar lá no Maranhão? É difícil. O Sampaio Corrêa tem 3 vitórias e 2 empates. Mas o Guarani tem capacidade para mostrar isso. E hoje não conseguiu. Não tem tanto tempo assim para o duelo contra o Vila Nova. A gente tem alguns retornos, né? Matheus Pereira provavelmente na lateral esquerda. Rodrigo Andrade em condições, acho que ganha uma vaga nesse meio campo. Você tem o Leandro Vilela também neste meio campo. E eu acho que passa por uma conversa do Giovanni Augusto. Não sei se banco de reservas, mas até porque quando você olha para o banco de reservas, quem é da posição é o Marcinho. Hoje ele entrou bem. Mas para ser titular do Guarani, para dar essa velocidade, para dar essa intensidade que a gente quer, não sei se o Marcinho é o nome ideal. Pode-se tentar ele como titular, como já foi e não deu certo. Então eu acho que o Marcelo Chamusca vai ter que mudar essa postura do Guarani e melhorar principalmente a transição, porque hoje não aconteceu, foi muito lento a equipe do Guarani. Quando ele tinha a posse de bola, e essa posse de bola estava ou com o Silas ou com o Madison, tinha muita dificuldade para chegar no campo de ataque, não conseguia
pegar o Sampaio Corrêa num contrapé ou com mais jogadores ofensivos do que defensivamente. Então acho que tem muitos problemas o técnico Marcelo Chamusca e vai ter que corrigir isso para o Guarani passo a passo. Primeiro sair da lanterna, depois da zona de rebaixamento, para ir construindo as vitórias e aquilo que o treinador quer, Júlio. Pois é, né? Agora fica justamente essa expectativa, né, Gabi? De entender qual será o time titular do Chamusca, porque tem um fator que pesa bastante, que são os desfalques, né? Hoje ele não contou com titulares importantes, como o Júlio César, o próprio Matheus Pereira que você mencionou. E agora o Chamusca, ele luta contra o tempo e contra algumas lesões que aparentemente são mais graves, né? São lesões musculares que pede mais de cuidado e por isso talvez ele não tenha todos os jogadores à disposição já no próximo jogo, né? E o problema é que o jogo contra o Vila Nova é na quinta-feira, então amanhã é uma viagem longa, né? De São Luís do Maranhão até a cidade de Campinas, amanhã folga. Segunda-feira é aquele trabalho de recuperação dos atletas que atuaram. Aí você treina na terça e na quarta-feira já é véspera de partida. Então você tem 2 treinamentos para poder mudar um esquema. É pouco tempo, mas do jeito que tá também não adianta. Então a gente tem que começar a ser favorável a uma mudança de esquema mesmo com pouco tempo, porque na lanterna da competição jogando do jeito que tá não dá. Tem estes retornos que são importantes na lateral esquerda, com o Rodrigo Andrade no meio campo. Leandro Vilela dá uma outra consistência, sendo esse primeiro homem de meio campo, mas precisa resolver, Júlio, principalmente do meio pro ataque. Você vai permanecer com Bruno José, com o Iago ou com Júlio César e o Lucão do Break? Então precisa fazer essa bola chegar em condições. Lucão do Break hoje não conseguiu fazer uma finalização, ou seja da meia-lua, ou seja dentro da grande área. Não veio um cruzamento para ele poder cabecear. Compara o rendimento que o Lucão do Break teve hoje com o Gabriel Poveda. Foi muito mais participativo o camisa 9 do Sampaio Corrêa. Então você tem um problema para resolver também do meio para o ataque. Perfeito. Esse o comentário do jogo de Sampaio 2, Guarani 1. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Guarani e Sampaio Corrêa. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Neste ano, você vai ter a chance de escolher o presidente, os senadores e os deputados que vão definir o destino do Brasil pelos próximos anos. Escolha bem nas mãos de quem você vai entregar o futuro dos seus filhos. Ou aquilo que você sonha para eles pode acabar virando um pesadelo. Para consertar um Brasil que está partido, é preciso um partido que pense em um só Brasil. Felicial Podemos. Domingo de Brasileirão na CBN.
A primeira parada é na Vila Belmiro, com um clássico de muita rivalidade. Santos, Palmeiras. Às 4 da tarde, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, o Timão entra em campo em Itaquera. Corinthians, América. Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Sampaio Correia. Apresentação: Júlio Nascimento. Meu caro Gabi Castro, suas considerações finais aqui no Central da Bola depois dessa derrota do Guarani para o Sampaio. Gabi. Não foi aquela partida que nós esperávamos, foi, né, Castro? Júlio e amigos da CBN Campinas. Agora sim. Pois não, Gabi? Agora sim? Agora sim. Então, não foi aquela partida que nós esperávamos. Na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani conquista apenas uma vitória, né, neste período. Sampaio Correia foi beneficiado, acho que por um gramado pesado, então isso eu acho que é importante citar, se adaptou melhor. Choveu muito antes da partida, no começo tinha até algumas poças d'água, e soube jogar. Então, teve a facilidade de ter um pênalti logo com 4 minutos, saiu à frente o marcador e depois o Guarani sem criatividade, com a transição lenta. Giovanni Augusto se escondeu hoje na partida, não conseguiu jogar, a bola não chegou no Lucão do break. Não vi uma jogada do Bruno José, então é uma crítica nessa estreia do Marcelo Chamusca. Não sei por que ficou em campo, sendo que o Iago estava sendo muito mais utilizado do que o atacante, a não ser que tenha pedido para sair ou teve algum problema. Então o Guarani chegou a ter 6 finalizações na primeira etapa, apenas 2 no gol e 4 fora. E no segundo tempo, atrás do marcador, a transição ficou ainda mais lenta do Guarani. O Sampaio Correia gostou do jogo através de uma falta e conseguiu fazer este segundo gol. Depois, com as alterações e o 2-0 no placar, o que deixa a partida mais tranquila para o Sampaio Correia, ele recua. E aí o Guarani conseguiu, através das suas alterações, com o Rodrigo Andrade, que saiu do banco de reservas, sofreu o pênalti e diminuiu o marcador. Mas é muito pouco, tá? Então a produção que o Guarani teve hoje foi pouca. Isso é o que vai ter que ser corrigido nos poucos treinamentos que o Marcelo Chamusca vai ter que ter. Mas uma preocupação que a gente não tinha até então, que era com o setor ofensivo do Guarani até o início do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente viu que os treinamentos vão ter que ser intensificados, o rendimento precisa melhorar. Era uma equipe que finalizava muito e que fazia poucos gols, e hoje finalizou pouco e marcou um só de pênalti. Então, sinal de alerta ligado no Estádio Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. Maravilha, um abraço pra você, viu, Gabi? Até a próxima. Abraço a você, Júlio Nascimento, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando até agora e até a próxima. É isso aí, Central da Bola se despedindo por aqui. Voltamos a falar sobre Guarani e Ponte Preta durante a programação da CBN Campinas, principalmente com o CBN Esportes em 2 edições, a primeira às 11h30, a segunda às 4 horas da tarde. Agradecendo aqui os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, técnica de externa de Naldo Araújo, todo o timaço da CBN. Um abraço para você também que nos acompanhou até aqui e até uma próxima. Oferecimento: Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. São Paulo, Ceará. A gente viu de novo a mesma dinâmica do início do primeiro tempo.
o Liverpool em cima, bate daqui, bate acolá, e o Courtois fazendo defesa, o Casemiro tira em cima da hora, é o Militão que ganha pelo alto, é o Alaba que faz um esforço, é o Mendy também aparecendo, só deu o Liverpool, mas a bola não